Fala galera, estamos aqui para o nosso primeiro programa. Para quem não tá ligado aí, fizemos um programa agora voltado ao meio do futebol, eu e meu parceiro Jimmy. Estamos aí com muitas ideias legais, tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa nova ideia. Estamos com muitos projetos para botar na pista aí. E ó, fiquem ligados, porque toda semana vai ter papo reto com vocês, valeu? Rapaziada, é isso aí, o papo aqui vai ser sempre reto. O canal Papo Reto foi feito pra isso, pra gente dar nossa opinião aqui. Vocês também vão dar de vocês sempre no chat, nos comentários. Não que vocês estejam certos, vocês geralmente vão estar errados quando contrariarem a minha opinião, mas vocês têm todo o direito de dar o papo reto de vocês e eu vou dar o meu papo reto, falou? Jimmy na voz, Peusada. E hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o cara que sempre deu papo reto em prol do Fluminense, mas sempre deu o papo dele. Nosso convidado aí, Rafis. Queria agradecer aí pela presença, irmão. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite aí. Primeira vez que eu participo de um podcast, mas já que nos bastidores a gente já discordou, eu acho que hoje vai ser bem bacana aí, esse bate-papo. O mano Rafis falou, e a gente tava discutindo muito aqui, mano, porque o Jimmy, eu não queria nem comentar sobre, mas ele só fala merda, mano. É surreal. Não é questão de falar besteira, é questão de falar a real que ninguém fala, pô. Então, mas a gente vai seguir a pauta ou a gente vai começar pelas atrocidades que você falou nos bastidores? Né? Mano, eu queria seguir a pauta, mas ele falou tanta atrocidade. Não. Segue a pauta. Eu vou falar o que é real, mano. Não vou falar o que vocês querem ouvir, entendeu? Então vambora. Segue a pauta aí, vamos começar a falar do Brasileirão. Falar de Brasileirão, vambora. A gente queria falar um pouquinho sobre o que os times de cariocas almejam nesse Brasileirão. Vamos começar pelo nosso grande homem, Jimmy, porque eu não quero nem falar o que ele tá almejando pro Vasco. Todo mundo sabe qual que vai ser a briga do Vasco, mas eu quero ouvir da voz dele. Cara, então, você quer ouvir eu falar que o Vasco vai lutar pra não cair? Não vou falar isso, porque isso aí é a piada pronta de todo mundo. Não, amigo, a gente quer ouvir o que você realmente acha. Então, o que eu realmente acho. O Vasco é 90% certo a vaga da Sula, buscar esse ano, e, com sorte, dependendo se tiver um encaixe do time ali, um G7... pra buscar uma pré-Libertadores aí. Eu acho que isso é o que o Vasco pode. Agora, brigar pra não cair esse ano, o Vasco não briga pra não cair, não. Mas baseado em quê? Em elenco, em... Baseado, pô, resultado? Não, resultado não, mas no elenco que tá sendo montado, entendeu? Eu acho que o Vasco peca muito ali na parte do meio campo, mas a gente sobreviveu um 2024 com Léo Pelé e Maicon na zaga. Eu acho que João Vitor e talvez o Lemos, se já começar jogando. Maurício Lemos? Maurício Lemos. Ou até esse Lucas, mano. O Vasco só precisa de alguém que não destrua a zaga. Porque o resto da torcida em São Januário resolve, como a gente resolveu em 2024. Até nos acessos a gente que resolveu. E, tipo assim, o problema é só o meio campo, cara. Cocão não tá dando mais pra jogar ali. Tem um pessoal ali no meio que tá ruim e o Coutinho precisa resolver o que ele quer pra vida dele, entendeu? Mas eu acho que pelos times todos... E por tudo que sempre acontece no Brasileirão, que é um campeonato muito longo, o Vasco pode chegar aí sim no G7, pescar uma pré-Libertadores, ou manter na Sul-Americana. Mas brigar pra não cair, acho que não acontece, não. Pô, vou te falar, eu me surpreendi com essa resposta dele, Rafis. Eu achei que ele ia ser clubista. Eu achei que ele foi clubista. Tipo assim, mano. Pô. Eu achei que não, porque a Sul-Americana é 14, né? Não, pô. É 15. Ô, Peu, só 2 ficam fora da bate o olho em todos esses times aí da tela. Você não acha, francamente, que o Vasco é forte candidato pra ser rebaixado? Mano, vamos citar aqui 4 times, piores que o Vasco, Jimmy. Posso citar? Eu quero que você cite. Primeiro, Red Bull. Bragantino. Pode botar aí. Com mesmo todo respeito ao Mirassol. Aqueles times que sobem pra cair. Mirassol. Grêmio tem camisa, ok. Mas horrível. Tá arrumando vaga na Copa do Brasil no milagre, tá horrível. O time tá ruim. Vitória... Não acho que tem time pra ser melhor que o Vasco. E isso porque eu tô contando o peso de São Januário pro Vasco, tá? Lá dentro. O Barradão pro Vitória também é... A gente vamos lá, de 4 times. Mais alguém? Pô, Ceará, Juventude, só. Então, tem 6 times aí que você acha abaixo do Vasco. Aonde que você tá vendo brigar por Libertadores aí? Aí tá, tu me fala... Eu te falei aqui dos times que o Vasco hoje... O Vasco... seja um pouco melhor que esses times. Não quer dizer também que o Vasco não perca pra eles. Mas também não quer dizer que o Vasco não possa sair na frente do Bahia, do Corinthians, do Fluminense. Eu tô falando no 1x1. Hoje o Vasco não é um time que chega favorito contra a maioria desses times aí. Mas no campeonato de 38 rodadas, eu acho que o Vasco pode ficar na frente de um Bahia, do Corinthians. Corinthians ano passado era certo de cair, pô. Os caras foram pra pré-Libertadores.
Muita coisa acontece no campeonato de 38 rodadas, tá ligado? Ano passado, o melhor elenco pra mim, na minha visão, era o Flamengo, pô. O Flamengo perdeu o Pedro, ficou no sufoco danado, pô. Aí botaram o Pitite, botaram um monte de coisa. Ninguém dava nada pelo Botafogo e foi campeão. Foi o melhor time do ano? Foi. O melhor time da América? Foi. Mas no começo, se você botasse aqui numa mesa pra falar, você ia falar Flamengo e Palmeiras, pô. Como hoje, ninguém dá nada pelo Vasco. Mas é um time que se acertar e com as peças que vieram, que não são craques, mas vão preencher o que faltava no Vasco, eu acho que dá pra pegar aí um 7º, um 6º lugar, dependendo. Agora ele foi clubista. Pô, Jimmy, pelo amor de Deus, o Red Bull Bragantino, concordo que talvez o Vasco possa ser o melhor, mas eu acho que é 51-49. Porque o Bragantino também ano passado tava bem, com o Elinho jogando muito, o Elinho ponta direita do Bragantino, só que no meio da temporada eles venderam o Elinho pro Shakhtar e começaram a jogar muito mal. Tipo assim, eu não falei, qual é a lógica do Bragantino? Tá jogando bem, ano passado quase pegou Libertadores, chegou a ser vice do Brasileiro, e todo mundo, cara, já pensou o Bragantino ganhou o Brasileiro? Não ganhou, o Botafogo entregou, mas quem ganhou foi o Palmeiras. Foi pra pré-Libertadores e jogou bem melhor que o Botafogo, inclusive, nesses 2 jogos aí. Jogou bem melhor que o Botafogo. E o Botafogo foi campeão. Não quer dizer nada, o melhor time sempre não vai ganhar. E falei besteira. Nem sempre o melhor time ganha, desculpa. Nem sempre o melhor time ganha. Mas o melhor time quem escolhe é quem tá de fora vendo, entendeu? Porque ali são 11 contra 11, foi o que falou, o Bragantino jogou melhor. Mas num lance bobo lá, acho que foi falta no Hugo, sei lá, um lance que... Ah tá, o cara parou um lance, pensou que ia ser falta, gol do Botafogo, depois o Botafogo segurou, foi pra Libertadores, e o resto é história, os caras fizeram a história deles. Só que aí você fala que o Bragantino e o Vasco é 51-49. Mano, se for jogar em São Januário, o Vasco é 51-49 aí com Palmeiras, pô. São Januário. Eu não tô vendo esse fator casa fortíssimo forte do Vasco, não. Como se, tipo assim, como se o Vasco fosse, sei lá, o Real Madrid dentro do Bernabéu. É certo de vai jogar, vai convencer, o Vasco chega lá e o Piton cruzando bola na área pro Verrete o tempo todo. Sabe por causa de que não? Porque o Vasco tomou sufoco pra Água Santa, né? E dentro de São Januário, passou e virou um caos São Januário. Virou um caos São Januário aquele jogo. Copa é isso, mano. Acontece, pô. Aí jogou mal contra o Água Santa. Foi lá contra o Atlético Paranaense, ganhou de virada. Contra o Galo. O único jogo que o Léo Pelé jogou bem, infelizmente, sobressaiu a qualidade do Hulk, achou aquele gol lá. O Vasco em São Januário é diferente. Não tem como Botafogo, comemorar. O que vocês acham da projeção do Botafogo pro esse brasileiro aí? Pô, nem o Testa tem projeção, a gente vai ter. Não tem como ele comemorar a classificação em cima do rebaixado Atlético Paranaense, né? Que jogou muito mal no ano passado. O Vasco ganhou, mas ganhou num time fraquíssimo. Tipo, se tu falasse, ganhamos do Galo, show. Fraquíssimo, forte. Mas era melhor Agora, que o Vasco. O Atlético Paranaense era fraquíssimo. Mas era melhor que o Vasco. Não, ano passado não. Jogou muito mal no passado Atlético. Em Qualquer casa, time fora. era melhor que o Vasco ano passado no papel, cara. Só que São Januário é outra parada, pô. Mano, e o Rafis falou aí do Botafogo. Mano, eu não sei o que dizer, porque 2023 o Botafogo teve aquele ano lá surreal, brigou, comandou o Brasileirão todo, entregou o título pro Palmeiras. 2024 foi como o Jimmy falou, começamos o ano. Botafogo tá fraco. Não vai dar nada. Os caras trouxeram Luiz Henrique. Aí, muita gente falando, Luiz Henrique jogava bola no Fluminense, mas não é isso tudo. Luiz Henrique é encostado lá na Europa. O cara veio, deitou. Não, eu acho que quando ele chegou, eu falei, é só mais um morto superestimado. Porque veio com um gol no Betis e 2 lances lá gravados. Mas em relação à projeção, vocês acham que eles vão brigar por título? O que vocês acham aí? Eu particularmente, mano, pelo que eu assisto, eu não consigo falar nada do Botafogo, pô. Porque os caras... Aí tu fala... Pelo uma incógnita real. Agora, pelo que o Testo prevê pro time, aí vai brigar pra G4 e campeão, pô. Eles perderam o sonho do tri da Taça Rio deles. Correto ou não? Correto. Perderam o sonho do tri da Taça Rio. Só que agora que eles... Eu falo porque tinha que ter um torcedor do Botafogo aqui pra eu querer ouvir a opinião dele. Por quê? Porque o Botafogo agora tá escolhendo o título, cara. Eles perderam a Recopa e falam que a Recopa não vale de nada. Os caras que ficaram 30 anos sem ganhar nada, agora quer escolher título e falar que a Recopa não vale? Pô, mas com todo respeito, Afir, não vale, pô. Não vale? Recopa a gente foi campeão, mas também Recopa são 2 jogos, é o que é um jogo, mano, né? Aí vem... Agora o Botafogo só avisa dinheiro, correto? Okay. Chegou um cheque lá, era de quantos? 2 milhões de euros, não lembro, pro vencedor. O John Testo lá, bolado da vida, dando soco no ar, ficou puto. Ficou puto, ele não queria ganhar. O engenheiro lotado, ficou puto, não queria ganhar. Até Carioca a gente quer ganhar, mano. Não quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. O Botafogo quer ganhar Carioca? Não é que não queira, mas não é o projeto deles, não. Não é projeto de ninguém, não vale de nada. Copa do Brasil e Libertadores. Isso são os títulos. O Carioca vale agora, pô. Vale nas finais assim, quando fica os 4 times grandes. Fica legal. Aí vou deixar vocês denominar. O Botafogo é o quê? É o maior dos grandes ou o menor dos pequenos? O
O Botafogo? Não, o maior dos grandes não tem como. Tá Não, maluco, é o perdão, é o maior... O menor dos grandes. Não, é o maior dos pequenos ou o menor dos grandes, o Botafogo? Menor dos Eu grandes. acho que é o pô. menor dos grandes também. Mas aí já Não é pequeno, é o não, terceiro ano que não fica nem entre os 4, pô. Mas aí no Carioca vale de quê, pô? Pô, mas aí os 2 anos que eles não ficaram entre os 4, ele brigou por brasileiro em um e no outro ganhou o brasileiro e Libertadores. Mas se o mesma quantidade de dinheiro que colocaram no Botafogo se coloca no Bangu, ia dar a mesma coisa, gente. Isso que vocês não estão entendendo, pô. Pô, tu A acha? mesma quantidade... Não. A mesma quantidade de dinheiro que colocaram no Botafogo, se coloca no Bangu em Volta Redonda, ia ser a mesma coisa, pô. Em relação ao que? Ganhar Brasileirão? Em relação a tudo, o Botafogo não tinha relevância nenhuma, cara. Não tinha... O Botafogo brigou pelo quê? Esses anos todos aí. Eu não tô falando de brigar por ganhar, não. Eu tô falando de disputar, pô. Tô falando de disputar. exato. Tentar. Antes do teste, o Botafogo era só chacota. Não, então eles não disputaram nada. Não disputaram nada igual, não disputa nada Bangu, igual não disputa nada Volta Redonda. É a mesma quantidade de dinheiro que coloca no Volta Redonda, que colocaram no Botafogo, se coloca no Volta Redonda, é da mesma coisa. Mano, Mas o teste pro Botafogo, então, tu tá dizendo que foi a mesma coisa que é Não, o pro teste. Fluminense, Não. pô. Não, uma coisa é a Unimed Fluminense. mandar no Fluminense, outra coisa é o John Teste mandar no Botafogo. É a Uma mesma coisa é patrocinador. Então, o Palmeiras só é o que é por causa da Crefisa. Isso aí é patrocinador, cara. Pô, depende da A influência Crefisa do não- patrocinador. Oi? Depende da influência que a Unimed Não é tem mérito muita influência. o Flamengo ter um bom patrocinador? O Flamengo é SAF? Vamos lá, o Flamengo, qual é o patrocinador do Flamengo? É BS. Não, Xbet, hoje é o sócio torcedor. aposta. Não, mas o Flamengo não. A casa de aposta não faz o que quer com o Flamengo. Mas a Não, não manda Unimed no fazia time. o que queria com o Fluminense, a Crefisa o que queria. Por quê? queria com o Palmeiras. Fazia o que queria? Fazia. A gente sabe da influência que esses patrocinadores têm. Mas vem cá, isso aí é mérito do Fluminense, não é da Unimed. É mérito, Uma mas foi o que coisa. você falou. Sabe quem é o maior ídolo do Botafogo hoje? Hoje, o maior ídolo do Botafogo, deixa eu ver. Túlio Maravilha, ele mesmo. É o John Textor, cara. Luiz É o maior Henrique, ídolo do pô. Botafogo Pô, hoje. é o Luiz Henrique, pô. É o maior ídolo do Botafogo, é o John Pô, Textor. mano, a gente tinha que ter um botafoguense aqui pra gente saber o que. Pra poder se defender? Mas eu acho que o Não é maior ídolo do defender, Botafogo pra é. falar com mais Tipo assim, da autonomia. história do Botafogo, que é uma. Tem o. Da história? Pô, nasceu... A história Garrincha, agora. pô. Nasceu em 2023, pô. É aí, ó. Tá vendo aí, ó? Não, É, né, meus amigos botafoguenses? aí você tá falando da história estatística, porque eu me apego muito na história do time, independente de Títulos ou não? título presente ou não, exato, pô, entendeu? Então tá bom. Então, Tem tradição. no próximo Botafogo. capítulo vocês podem trazer um Botafoguense aí Pra pra se poder explicar, Não, se explicar. Ó, lembrando aqui, falar aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Juninho Futimais. Ele era o nosso convidado de hoje, mas infelizmente não conseguiu se recuperar a tempo. Nos próximos programas ele vai estar aí e a gente vai dar mais espaço pra ele falar do Botafogo, porque a gente tá dando um sarrafo aqui no Botafogo. Eu gosto do Botafogo, mas pra 2025... Aí você fala, o que você acha? Eu acho que o teste vai resolver, eu acho. Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo que o time do Botafogo vai passar Mas tu acha justo ficar na Carioca assim, nem entre os 8? Não acho Mano, justo, é- eu acho é loucura, irrelevante. Não é irrelevante, Concordo não, com cara. você. Isso vale muito na final. Pô, final teve aquela Fla-Flu. Pô, tem um Maracanã cheio. Pô, mas pra torcida. mas pra nossa não vale televisão, dinheiro, é pra legal torcida testar mesmo. um time. Tipo assim, vou testar meu time. É uma pré-temporada, pô. É isso aí, uma final. Vamos supor se o Vasco chega na final contra o Fluminense, passa do Flamengo. Ia ser um Pô. jogo teste pro brasileiro. Tipo, cara, estamos testando nosso time Não. pra iniciar o brasileiro. Aí é uma coisa individual. Você falou, pro Botafogo, o Carioca não é nada. Se o Vasco chegar na final Fluminense, era um Mundial. Porque o Vasco tá sem rir há muito tempo. Se a gente ganha um Carioca, então pro Vasco, pô, ia ser uma lei. Ia ser tipo assim, Mas se o ia Fluminense, desafogar. se o Fluminense ganha esse Carioca deles, era tricampeão em cima deles. Pô. É, mas aí é um título. E mesma é uma- coisa, é um isso título isso entre conta, vocês isso dois. conta, Ano pô. passado a gente ganhou do Nova Iguaçu na final. Não, o quê? O Flamengo. Não, mas entre vocês, né? Ah, tá. Mano a mano, na final. É, pô, ia ser Aquela 3 da virada do Marcelo, né? do 4x1, aí teve 2022 que a gente ganhou também, e agora seria o Terceiro. Só que, cara, em relação, vamos lá, vamos mudar um pouquinho, falar do Fluminense. Do Fluminense também é uma incógnita hoje, por causa do Mano Menezes. O elenco do Fluminense é ruim. O elenco Eu do acho mediano, mano. Não acho ruim, também não acho bom. Cara, Tipo assim, tu acha que o Fluminense tá em top 5 de elenco do Brasil hoje? não, pô. Não, tô perguntando a opinião Tá dele perguntando pra mim? sincera. Isso aí. Perdão, rapaz. Eu Não, acho, ele eu vai acho que tá, achar. pô. Vamos lá, Thiago Silva é um mau zagueiro? Pô, Tu vai- mano, tu vai falar é Thiago- mal, mas cara, não tá mais no... Tu vai Tipo falar assim, Thiago se for Silva falar por Ares nome- e vai parar de falar. Não, não é só nome não, porque eu não tô... Eu tô falando em atuação, pô. Tá, Ele Thiago não Silva tem e errado. Ares, aí tu vai parar de falar, pô. Vou parar de falar, o Vai Ganso parar. é horroroso? O Ganso não tem nem mais. O Ganso não tem nem mais Ganso tá condição de machucado, jogar tá? por enquanto. O Ganso tá com problema problema- de saúde. Mas vai voltar agora. O Ganso é o único 10 clássico que eu vejo, O vejo Galo aqui no joga mais que futebol. o Ganso. Concordo. Não tem mais futebol que o Ganso.
Mas joga, infelizmente, foi o que eu te falei antes, é que a gente tava até conversando. Pra mim, o Ganso Mas pra você hoje tá comparando ele com é o o Garro? melhor jogador do Brasil, o Ganso, se tivesse 100%. Separa, Ganso 100% e quem quiser, fora Neymar. Ganso e qualquer jogador da Série A. Mas pra 100%. você tá 100% comparando... Tá dizendo em quê? É fisicamente, pô. Pô, mas ele nunca tá 100% fisicamente. Não, eu tô Não tem imaginando. Mas você Não tá tem como comparando imaginar ele ele com o sim, Garro, pô, ele é tem um bom como. jogador. Quem? O Ganso. Não, o Ganso é craque. Então não pare em Fábio e Ares. E Thiago Silva e Ares. É Não, Fábio, mas o Ganso Thiago é Silva, craque Ares. se for jogar, mas não vai jogar e não tem mais como jogar fisicamente. O Ganso? É, Tá pô. jogando 2 anos em alto nível aí, cara. Não, alto nível Não, não. ano passado não jogou alto nível. Ano passado ninguém jogou em alto nível, É. pô. Mas o Garro jogou, pô. O Garro jogou, mas não tô comparando em Garro e É, Ganso. isso aí. Eu tô falando que o time Ganso- do elenco. Tá, no que esperar desse. Esse ano. O Canobi é ruim. Não, pô. É, Bom jogador. É, de 0 a 10, Bom 6. jogador. 6,5, concordo. Bom jogador. O Cano é ruim? É. Também É, acho. o cara que meteu 44 gols em 2022, Ah, 40 gols em Então, 2023. um momento. ano passado ele foi... Então o Coutinho é Gabigol é 0-1, ruim. pô. O Gabigol é Coutinho é 0-1. Oi? pô. Gabigol é fraco hoje no Cruzeiro? Hoje é? Pô, mas é o cara que acabou com a Libertadores, acabou com 2020. Não, 21, mas 22, ele eu tô começou... falando. O Cano já meteu 7 gols esse ano, pô. Ah, pô, no Águia de É, Marabá. no cara... mas o ano tá começando, pô. Então- Ano passado no campeonato todo ele meteu 7 gols. Ele não vai jogar mais? Eu acho Agora que falar que o elenco do Fluminense é ruim? Tá, Não é mas ruim, vamos lá, mas não é top continua. 5 do eu brasileiro. Não, é acho uma incógnita por causa do Mano Menezes, pô. Vamos falar então aqui 4 melhores que o Cano? Ó, Flamengo. Não, rapidinho. 4 elencos melhor que o Fluminense. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Os 4 são melhores que o Fluminense. Tu vê mais algum? São Paulo, Difícil. Palmeiras, Flamengo, Inter. É difícil? É difícil achar Calma, um ou outro. Inter. Mano, Galo também eu acho que é melhor do que o Galo, o elenco é melhor que o Mas do tu não já falou Fluminense. Atlético, pô. Não, falei o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Inter e Galo. Então, aí vamos pro Fluminense tá em top 7 pra vocês? Top 10. Mano, acho que o Botafogo. O Fortaleza eu tem acho um time o que joga junto há muito Botafogo tempo, tem o mano. Bahia tem tipo assim, tá ali no bolo, mano. Botafogo, O elenco do Bahia é melhor que o do Pra mim, a Fluminense. incógnita do Fluminense esse ano é simplesmente por causa do técnico. Porque de time, o Fluminense tem time. Só não acha tem que- um 10 suplente, mas agora time tem, pô. Eu acho que o Fluminense tem pra resolver Fábio, Thiago Silva e Arias, pô. Eles 3 estando bem, o time vai jogar bem. Aí sim, pô. O time vai jogar bem. Agora de resto, não... o Arias vai... O Canóbio tem dado a vida. Tu acha que vai brigar pra quê, o Fluminense? Mesma coisa que o Vasco, velho. Sul-Americano é certo e vai tentar beliscar um não é G7. possível. Ué, tu acha que vai brigar pro título? Título não, pô. É a mesma coisa que eu falei do Mas Vasco. um G4 briga. G4 o quê, cara? Tá maluco? Briga, Libertadores, eu acho que briga, pô. Tá loucura. G4 nada. Detalhe, se fosse sem o Mano Menezes, eu não sou hater, não. Eu sou o tricolor mais otimista que tem. Vai tirar o Mano Menezes, mano. Não agora. vai tirar, pô. Aí que tá. Não vai pegar a Águia de Marabá sempre. Não vai pegar esse time sempre. Mano, Entendeu? tipo, se a gente for parar pra analisar aqui, eu acho que o Fluminense não fica na frente do Fortaleza, não fica na frente do Bahia. Esse O time melhor não jogador tem do na Fortaleza, seleção. um dos melhores jogadores do Fortaleza ano passado tá no Fluminense, que é o Hércules, pô. Pô, mas e o treinador? Nem citamos o Hércules, hein? Verdade, foi contratado. Bom Bom jogador jogador, demais. mas Bom bom jogador jogador demais. Concordo. Bom jogador Promessa, demais. promessa. Então Não, o time do Ainda não é Fluminense, realidade, cara, não. o time do Fluminense tá encorpado. Não tem um 10 suplente. E não tem um 10 9 que suplente. resolva. O Cano ainda não... Se o Cano voltar à fase que O tu Cano, falou... o Cano já voltou a fazer gol, pô. Eu não gosto do Guga também, não virou O titular Cano, agora. Né? o Cano voltou a fazer gol. Vamos falar de quê? De Flamengo? Vai brigar por título? Pô, Fala mano, aí, né? querendo ou não, o Jimmy pode tentar falar alguma coisa, mas não tem como a gente... Qualquer briga que a gente tiver, qualquer discussão, em qualquer dos últimos 5 anos, o Flamengo vai estar como favorito ao título, mano. Não, beleza. Não. Ele vai discordar, não. Vai Não, eu discordar. não discordo. Eu só acho que o Flamengo é super estimado quando compararam, por exemplo, com o de 2019. Pô. O Flamengo hoje, nesse grupo aqui dos 20, é o favorito. Pô. O Palmeiras ainda não se acertou esse ano. 2019 foi um ano mágico mesmo, porque acho que o Gabigol fez um gol de cobertura com o goleiro dentro do gol. Do Dentro Santos, do do gol, foi Santos. contra o Santos. É, O goleiro tava dentro do gol, tomou um gol de cobertura. E foi o Gabigol, que hoje, sinceramente, não tá nem entre os 10 centroavantes melhor aí, cara. Pô, nem entre... Horroroso. O Gabigol não tá nem entre os 10. O amistoso agora contra o Bragantino, Ah, hein? amistoso, pô. Mano, Horroroso. eu tenho na minha mente que o Gabigol vai voltar a amassar no Cruzeiro. Tá maluco? Pode amassa ser que não. demore, tipo, seja lá pro meio do ano, pro fim, mas eu acho que ele vai começar a voltar a jogar bem. Aí a Flamengo é briga por título? Flamengo é assim, mano. Vocês falaram que eu não vou falar do Flamengo. Eu acho super estimado, entendeu? Eu acho que esse time aí, se pegasse, por exemplo, de 2019, entrava na roda e tomava de 5. Tá. Eu acho que não é isso tudo o Flamengo. Eu acho que tem a defesa muito bem encorpada com o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O Wesley numa fase boa. Mas, tipo assim,
No Brasileirão ele é o favorito, Mano, porque o mas Palmeiras... O melhor do Flamengo hoje é frente da Danilo zaga. Ortiz que joga, É frente da zaga, não é nem a Acho que é zaga. a zaga, amigo. O forte É do frente Flamengo pra da mim é a zaga. zaga. A zaga é muito, muito sólida, mano. Pra Rossi- mim, quem tá resolvendo é porque a bola começa lá atrás. O Rossi sabe jogar com o pé. Aí a bola passa Léo Léo Ortiz, Ortiz, Pulgar e Gerson. Só que aí chega lá no cabeçudo do Plata, o cara não consegue correr com a bola. Mas você sabe quem é o Pedro professor. Tá voltando já, pai. Vocês Já sabem quem é. voltou, tá Ok, treinando. se o Pedro, Bruno Henrique voltarem, aí, irmão, é tipo 80% de chance do Flamengo ser campeão, porque... Não, minto. Mano, 80%. Falei besteira, porque o Palmeiras vai vir com o Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Que sai no meio do ano, Estevão. Vocês sabem quem é o professor do Felipe Luiz, né? Vocês sabem quem são, né? Quem é? Quem é, né, no caso? É o Diniz, pô. Ele aprendeu aquela jogada ali de saindo de trás com o Diniz, pô. Ah, pera. Ou não foi? aí, Aham. que Pelo isso? amor de Deus. Vocês discordam disso aí? O cara jogou com o Simeone, o cara jogou com o Jorge Jesus e o mestre é o aprendeu Diniz. aqui na O Europa, Diniz, ele pô. veio pra cá aprender Ele com o falou, Diniz. eu bati cabeça com o Fluminense, pô, 2023. Ah, ok, Ele pô. falou que bateu cabeça, Pô, pô. isso aí não precisa ele falar. A gente via que o nego batia a cabeça com aquele toque Ele de bola do aprendeu, Fluminense. ele aprendeu com o Diniz, Ele pô. não Não, digo que aprendeu. Ele pegou e se espelhou, um pô. Então vocês estão concordando Pô, comigo. claro, Mas pô. aí pô. o Diniz aprendeu com quem? Ele que inventou esse O estilo Diniz de jogo? reinventou o futebol E o Diniz brasileiro tá aqui, onde? pô. O Diniz? Eu gostaria que ele tivesse no Fluminense. Sou viúva do Diniz, pô. Se ele tá no Fluminense, você estaria jogando a Série B hoje. Isso é certeza. Vou te falar, aquela época lá, o André tava machucado, o Ares tinha ido pra seleção, o Fluminense tava grande candidato a cair. Mas eu acho que não... Tinha muito time pior, cara. Assim, Tinha muito eu time não pior. sou fã do cara, Eu mas agradeço o Mano. o que você tá falando do Diniz foi a mesma coisa que fizeram com o Tite, pô. Porque geral jogou um monte de praga no Tite. Irmão, o cara perdeu o Pedro, o cara perdeu um monte de gente lesionada e o Flamengo foi caindo. Ok, o O estilo de Flamengo jogo ganhou o dele... título com o Tite ali ainda, cara, naquele ano. Pô, Não mano, ganhou? mas é porque vocês não assistiam o jogo com o Tite. Por exemplo, estamos jogando contra o Ceará dentro do Maracanã. Tá 1x0 o Flamengo, Ele o time recuava. tá todo recuado, mano. É. Tipo assim, E não é o tamo DNA, ganhando. Não é o DNA do Fluminense, Flamengo. não é o DNA do Existe Flamengo jogar pra trás. recuado, mano. O Mano foi importante ali, que a gente tinha que primeiro parar de tomar gol pra depois pensar em pontuar pra poder sair da zona. Só que a covardia que ele fez com o Fluminense contra o Atlético Mineiro, que ele encheu, naquela quarta de final, que ele encheu o time de zagueiro, tirou um ponta que tava marcando os Scarpa, deixou os Scarpa cruzar à vontade e a gente foi eliminado ali, cara, na Libertadores. Ah, pô. Pô, mas Então, ali... já não tava mais descendo, mas enfim, agradeço que a gente ficou, mas eu acho que qualquer outro técnico hoje, qualquer outro técnico não, mas até o Renato Gaúcho mesmo pro Fluminense seria Pô, melhor. Renato nesse Gaúcho brasileiro pra aí. mim era pra estar na seleção, filho. Tu falou até Renato Gaúcho. É um Pô, cara mano. que tem vestiário, um cara que conhece do campo. Falando em seleção, vamos falar um pouquinho de seleção agora, rapaziada. Falamos sobre o Brasileirão aí, sobre o que a gente tá almejando aí pros nossos times, Flamengo, Vasco, Fluminense. Vamos só Não fazer um falamos do bolão aqui? Botafogo, Tipo Vamos- assim, não falamos do Botafogo. Vamos falar o que a gente acha mais ou menos do Botafogo pra gente ir pra No seleção. brasileiro? É. Cara, não- assim... O Botafogo pra mim é a Quem o maior Botafogo trouxe? incógnita que Arthur, tem. Né? Arthur. Os caras venderam os melhores e trouxeram meia boca, O pô. Almada e o Luiz Henrique ali, cara. Não. Savarino joga bem demais. Oi? Não vão achar igual os dois. Não, Não vai, vai, eu pô. acho que vai brigar ali no meio de tabela, mano. Eu acho que briga com o Não, Libertadores. eu acho que o John Texton não vai deixar cair assim, não. Só Mas que... tem que dar liga. Teve um monte de time que montou elencos de... Porra, Pô, só ver o Magnífico PSG. que não deu liga. O PSG Não deu botou liga. Mbappé, Neymar e Messi. vamos ver, vamos esperar pra ver. Adianta, todo mundo sabe que um montão de craque assim junto não dá certo. Tá, vamos lá. O que eu penso pro Botafogo vendo hoje? É isso, mano. Brigar por um G7 aí, porque não tem time, pô. Os caras não tem um elenco que vai competir pra nada. Mano, sabe qual que é o problema? Eu também não tô confiante assim que o Botafogo vai jogar bem. Só que ano passado e ano retrasado aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora no Carioca e os caras se reinventaram e chegaram. As duas vezes eu duvidei deles. Agora eu tô meio balançado. No Carioca eles ficaram entre os 8. Agora nem entre os 8 eles ficaram. Pô, mas aí é o resultado de quinto pra baixo é tudo Tudo a mesma ridículo, coisa. Tudo a mesma coisa. Menos o Mas rebaixado. né? o sonho do trio da Taça Rio acabou. Pô. Não, esquece. Quem ganhou a Taça Rio? Foi o Nova Iguaçu? Não, o Nova Nem Iguaçu sei. perdeu, pô, aqui em casa pro Madureira, eu acho 1x0 os caras. Não, ganhou 2x1. Fui assistir. Nova Iguaçu e Madureira. Então perdeu a volta, pô. Acho que o Nova Iguaçu ganhou o Taça Rio. Não. Vai Vamos falar fazer isso. um bolão aqui, mano. Eu sempre dou um azar com isso, mas acho que hoje eu vou acertar. Fala aí, Rafiz, o que tu acha dos 10 jogos? Como vai ser? Flamengo e Inter. Rápido. Ah, rápido. Sem pensar e sem justificar. Empate no primeiro jogo. Santos no segundo jogo. Pô, tá maluco. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras. São Paulo e Sport. São Paulo. Red Bull, Bragantino e Ceará. Empate. Cruzeiro ganhando do Mirassol. Fator casa ali do Grêmio ainda pesa um pouquinho. Mas eu acho que vai dar Atlético Mineiro. Empate Bahia e Corinthians. Fluminense ganhando do Fortaleza. E empate no último jogo também. Pode ir, senhor. Posso falar igual Tem que anotar apostador? depois. Vou falar igual apostador, que eu já vou Pode dar... falar, pô.
Ali, Flamengo ganha. Flamengo ganha do Inter aqui. Vasco ganha em São Januário, sem dúvida. Palmeiras ou empate. Botafogo não ganha lá. São Paulo ganha do Sport. Esse Ceará aí não vai perder pro Red Bull. Rapidinho, não fica em cima do muro, não. Palmeiras ou empate, não. Ou é Palmeiras ou empate ou Botafogo. Pô, eu tava dando uma tip. Então tá, vamos lá. Palmeiras ganha. Beleza. Pô, claro que o Palmeiras ganha lá. É porque, sei lá, né? Pode estar poupando pra a algum partida jogo. de segurança, né? Um X, né? É, um X de segurança. Beleza. Vamos lá, então. São Paulo ganha, Ceará ganha, Cruzeiro ganha, Atlético Mineiro ganha. Pô, Bahia e Corinthians. 2 times que... Jogam bem. Empate, Bahia e Corinthians. Fortaleza e Fluminense. Empate. Juventude e Vitória. Juventude lá, pô. Lá o Juventude ganha. Mano, eu acho que Flamengo e Inter dá Flamengo. Vasco e Santos. Igual o time falou, eu acho que o time do Santos é muito fraco, muito limitado. Eu acho que o Vasco ganha também. Palmeiras, São Paulo, Red Bull e Ceará. Eu acho que é empate. Cruzeiro e Mirassol. Todo mundo falando que o Cruzeiro vai amassar o Mirassol. Não é um time fraco, fraquíssimo, igual todo mundo tá achando que é. O time vai subir pra cair. Beleza. Pode ser que foi igual tu falou. É do investimento, cara. Entre os grandes, na Série A, pode ser o menor, o mais fraco. Mas na Série B, é um time que jogou bem, tinha um futebol legal de assistir. Eu acho que esse Cruzeiro não vai destruir o Mirassol. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado pra empate. Atlético e Grêmio. Eu sou Atlético, Bahia e Corinthians. Corinthians vai ganhar do Bahia pra mim. Fortaleza e Vitória na última, contra a Juventude. Vitória ganha a Juventude lá? Vitória o Fluminense e Fortaleza, você falou. Pô, odd 9 deve estar. Fortaleza. Vitória vai ganhar a Pode Juventude. entrar com a casa. Pode entrar com a casa. Vitória ganha a Juventude lá. Vitória vai ganhar a Juventude lá. Juventude começa todos os campeonatos mal. Lá no Alfredo Jaconi não dá pra ganhar o Juventude. Lá no Jaconi. Então tá, vamos ver como vai ficar. Então é isso aí, rapaziada. Brasileirão, vamos puxar aqui agora pra uma competição que não me interessa muito, mas a gente tem que falar. Vamos falar da Libertadores, que tem Flamengo e Botafogo aí pra disputa. Botafogo tá uma incógnita, como falaram, e o Flamengo chega forte. E aí, Pio, o que tu acha desses grupos? O que tu acha aí pro Flamengo? Vamos deixar você falar, né? Porque eu e o Rafiz, a gente tá em outra competição. Não, eu posso falar, pô. Não, pode falar, mas vamos dar a voz pô. primeiro aí pro interessado maior nesse... Mano, foi como a gente citou. Toda vez que o Flamengo estiver envolvido em alguma competição, o Flamengo vai chegar favorito, porque a gente tá vivendo um momento que... Clubismo, tu falou. Não é clubismo. Rafiz, eu tô sendo clubista? Não, os favoritos hoje é o time brasileiro. Não, Isso aí é sem obviamente. sombra de dúvida. Só que Posso só dar uma adianta O aqui River pra também essa entra câmera ali, aqui? o River. Pode falar. Nos tempos de SAF, o último campeão romântico é esse aqui, ó. Pode dar um zoom aqui, ó. É o Fluminense. Nos tempos de SAF, o último campeão romântico é o Quem Fluminense. é campeão romântico pra você? Como assim? Nos tempos Sem de maior SAF? investimento. Esse 22 a gente ganhou sem SAF. Não, eu tô falando em tempos de SAF. O Flamengo tem um bom investimento. O Fluminense não tava com um bom investimento. Você falou, não é SAF, então a gente... Não, em Relaxa, tempos que a Mas gente vem vai cá, SAF. o último campeão romântico. O último foi o Fluminense romântico, não foi? É porque foi a Libertadores mais fraca também, né? Deve ter. Aí, pode derrubar aqui. Sabe ó. quem você tem que agradecer por esse título? Tá jogando aqui no Internacional. Valência, pô. Ener Valência. Tem que chegar na casa dele. O pra ele único jogar. jogo mas vamos difícil lá. do Fluminense na Libertadores. Entregou foi lá aquele- contra o Inter. Entregou o título. Eu tenho que agradecer a quem? Ao Flamengo, não, que perdeu pro Olímpia. Não, ao Aí o Diniz, Fluminense pô. foi lá e amassou o Olímpia. Aí Não, o você tem que Palmeiras agradecer perdeu ao pro Corinthians. Diniz, O pô. Palmeiras- Quem era favorito era Palmeiras e Flamengo, correto? Aí o Palmeiras perde pro Boca Júnior, o Flamengo perde pro Olímpia, a gente ganha desses dois times aí e é mais fraca. Vocês querem desmerecer o título dos outros. porque o problema de Jamais, vocês é esse. jamais. Vocês são Por que que campeões mas, da por que que eles América. perderam pro Olímpia? Pô, aí é do Azar. jogo. Azar. Ah, não, azar não. E o Fluminense ganhou com azar do Olímpia? Jogou melhor. O Fluminense O tá Fluminense jogando teve amassou, sorte de campeão com o Inter e de resto foram jogos que não são difíceis, mano. O Boca Não tá são falido. É Todo- fraco o time do Boca. Bota uma coisa na tua cabeça, quando o Boca e River chegar em final, nunca vai ser jogo É, fácil. sim, acabou Nunca isso. vai ser acabou jogo isso. fácil. Isso aí já foi, mano. Isso aí Isso aí já era foi. 10, 15 Não anos pesa atrás. mais, não, Hoje em mano. dia eles têm medo de pegar a gente. A final da última Libertadores foi tranquilo, então. Porque Qual? um Atlético Mineiro com um a mais o jogo todo, o Botafogo vai lá e mete 3 no Atlético. Isso aí é o Mas quê? porque o Atlético era um time que tava brigando pra não cair no Brasileiro, velho. O Atlético era um time ruim. Pô, mano, eu Copa, acho que- mano, eu é acho que Copa, não, cara. O pô. Vasco quase foi pra final da Copa do Brasil com o Léo Pelé, mano. Copa é Copa.
Entendeu? Pô, Diego. O Fluminense não era melhor que o Palmeiras e o Flamengo, O Fluminense mas foi campeão. Foi o único que ganhou a Libertadores, que ganhou de 5 campeões mundial. Mundial não, da Libertadores. Pô, mano, A gente ganhou de legal. River Plate, ganhamos Mas do River 5 Plate, mortos. ganhamos do Olímpia, ganhamos do Internacional, ganhamos do Boca e ganhamos do Argentino Júnior. Só Na ganharam... fase de grupo, no caso. Não, Na fase de grupo foi só no o River. geral, no geral. Foi só o River. Na Não teve competição outro toda. que aconteceu isso ainda. Tá bom, vocês meteram quanto no River aqui? No River? É, 5 não foi? Pô, mano. Ué, foi em 2023. Em 2024 o River chegou aonde? Ele tá querendo dizer porque Quer desmerecer a Porque vitória a do gente ganhou um Fluminense. campeão, os caras, pô... Foi? River chegou onde? 24? O River ficou na fase de grupo, pô. Não foi? Fase de grupo? É a mesma coisa, Porque a gente tá falando, é a mesma River, coisa. Hoje em dia é time comum, é time O Água fraco. Santa vai beleza, chegar e vai então falar. vamos ver. Então a eu Copa botei pressão no campeão da Então a Libertadores. Copa do Brasil hoje é mais difícil do que a Libertadores. Eu acho que não, pelas adversidades. Vocês estão Não, querendo não. desmerecer o título sobre Não estamos desmerecendo, eu só falei que foi o mais fácil. Não, não pô. tem como. Não Eu tem acho que foi o como. mais Não vou dizer fácil. que foi o mais fácil, mas foi um título, teoricamente, com um caminho mais tranquilo. Mas o título é título. É, o caminho mais tranquilo pra vocês pegando os 5 ex-campeões da Libertadores. Mas Ex-campeões. ser campeão não quer dizer que... Então, o Vasco já foi campeão da Libertadores. Então, se você ganhar do Vasco, tu ganhou um campeão da Libertadores? Não, ganhou mas- um time que já foi campeão há 20 anos atrás, pô. Mas os times que chegaram, ganharam de time como Flamengo, como Palmeiras. Ok. Não passaram. E eram 2 jogos, não passaram assim na sorte, não, cara. Mano, 2023, Não quem era o passaram em treinador sorte. do Flamengo? Era o Tite? Pô, não... Naquele jogo contra o Olímpia aqui no Maracanã, metemos 1x0 e recuamos o time todo, mano. Ah, Por isso que a gente devia foi ser, pelo pô. Olímpia. Tomamos um gol do Alexandre Barbosa, era do Olímpia, se eu não me engano? Eu acho que o Fluminense mereceu ganhar, mas não tinha o melhor time. Cara, era um título pra gente Não, eu acho que que jogou tava engasgado desde 2008, cara. Eram 15 anos. Aquele título da LDU de 2008, a regra mudou naquele ano. Porque a gente perdeu lá de 4-2 e meteu 3-1 aqui. Se a regra não tivesse mudado, o Era qualificado campeão. fora não tinha nem pênalti, era campeão. Teve aquele escândalo lá do pênalti contra o Washington, era uma parada que tava muito engasgado pra gente. A gente E vai quase ganhar deu uma ruim, né? Libertadores dessa de 2023, vocês No querem Maracanã. desmerecer nosso título, não, Não, tem Pô, como. vocês têm que parar com isso Não de tem desmerecer, como. mano. Vocês falam que Pra ele mim é o não- título dos sonhos, que eu acho que nem o Flamengo tem. O Flamengo já ganhou Libertadores no Maraca. Não. Não. Tá ligado? Vocês perderam em 2008. Palmeiras, com o Palmeiras e Santos. O enredo dessa Libertadores de vocês eu acho que nenhum time tem, mano. Tava Entendeu? escrito, irmão. A gente pegou a LDU, Exato. que a gente tinha perdido 2 títulos internacionais pra LDU. 2008 e 2009, que foi... Tá ligado? Eu acho A gente muito. pegou eles na Recopa. Eu acho Tá muito escrito. brabo todo esse enredo, 2008 até 2023. Mas eu posso falar que foi uma Libertadores que não foi difícil. Não foi. Vocês não pegaram os Tinha caras algum mais time que era difíceis. Começaram favorito? Pô, com a bola que tava jogando, só perdia pros brasileiros, pô. Favorito? Com os No início, não. Só perderia pro Não era, Inter. cara. Não era. Mano, vou te falar. Beleza. O Fluminense também teve o fator que jogou a final dentro da sua própria casa, né? A gente tem que lembrar isso. Se esse jogo é lá no La Bombonera, tu acha que o resultado Não, seria o mesmo? dificílimo, pô. Difícil. Primeiro que o Boca Juniors passou tudo nos pênaltis, mano. Porque querendo ou não, Só- mano, o Boca Juniors acho que não ganhou nenhum jogo. Ele empatou todos na fase de grupo. foi tudo. E não foi fácil por Da- causa disso. do Sabe por causa mata-mata. que o Palmeiras fez jogo difícil com eles, cara. Mas No o jogo- era time feio aquele Boca Juniors. mano. Horrível. Mas é Copa. É Copa. É Copa, É gente. isso aí. O Romero chato pra cá, aquele goleiro. É complicado. Mano, mas a gente falou aí, falamos do título do Fluminense. Vamos ver os grupos aqui, Jimmy, ó. Grupo A aí vem com Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo. Você conhece o time do Carabobo aí? Mano, se o Botafogo cair de fora, cair na fase de grupo aqui é loucura. Acho que cai, pô. Estudiantes e Universidade do Chile, acho que passa. Não, acho que não. Com hoje? Acho que o Estudiantes passa em primeiro. Tu acha que hoje o Botafogo chega na Libertadores forte? Começou hoje? Vamos lá, Botafogo e... É uma incógnita, cara. A gente não vê Mano, é isso esse aí. ano o time do Botafogo da Então, Liga. então eu vou julgar aí por camisa, pô. Por camisa eu botaria a Universidade do Chile e Estudiantes, que tem mais experiência e liberta. Por mais que o Botafogo tenha sido campeão, não é um time de tradição em Libertadores. Então vamos lá. Grupo B aí tem River, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona do Equador. Mano, pra mim vai passar Del Valle e River Plate aqui. Filho. É, Del Valle é muito forte há um tempão. Tô com O Barcelona foi o que ganhou do Corinthians agora, né? É, Gol do Corinthians. É altitude lá, Equador? Não. Tem ali, né? acho que O não. Barcelona de Guayaquil. Acho que não tem Não? atitude lá, não. Mas Eu isso aí é a- timezinho fraco. O Vasco já ganhou em final de é isso aí. Libertadores Eu já. não é tipo assim, o Corinthians deu mole, porque tu assistiu o jogo do Corinthians? Corinthians e Barcelona? Não, só os gols. Mano, tava 1x0 até 82 do segundo Desligou, tempo. pô. Do nada eles Desligou. tomaram um gol de escanteio e um gol de... O zagueiro dos caras, escanteio pro Corinthians, Jimmy, 2x0. O zagueiro cortou, o maluco deu o tapa da zaga até o outro gol e meteu o gol, pô. Tipo, o Corinthians entregou a classificação naqueles 10 minutos finais. 1x0 era lucro 1 a 0, lá pra eles, do nada classificava aqui dentro tomaram de Itaquera. São Paulo, você acha que vem forte? No Não, grupo C, vamos Grupo pro C primeiro. Grupo C aí, Flamengo, LDU, Deportivo Ah, pô. Tátira. Flamengo ele deu passe. Tu acha, irmão? Passe. Esse Tem time nem- argentino Com também todo é respeito, chatinho. com toda a ignorância minha, eu sei nem que time é aquele ali, Córdoba. É o que antes? C, Córdoba. Eu esqueci também. O que é não? É a gente. Pô, mano, mas. Flamengo, vou te Esqueci falar, o nome. É, acho que a LDU a passa não, mano. atitude lá de LDU é covardia, mano. Eles ganham por isso.
Pô, mas se a Altitude ganhar esse jogo, o time lá que joga na Altitude seria Não, é porque o Bolívar... sem parar. Mas eles Pô, têm que vou te jogar falar, aqui embaixo, Mas pô. perdeu 2 títulos pra ele e foi na altitude, mano. A gente tinha muito mais time que a LDU. Pô, mas eu acho que o fator altitude não ganha sozinho, não. Não, O cara não tem que ganha, ter um com time de certeza. qualidade. Sozinho não, Se mas o fosse Flamengo assim, perder pro todo Bolívar ano lá tava na semifinal, fator, pô. final de Exatamente. brasileiro, porque eu disse. De Libertadores. O Bolívar é altitude altíssima e os caras nunca chegam longe na Libertadores. É. Aí grupo D, ó, São Paulo, Libertad, Tajeres. Pô, e aí não dá pra cravar ninguém, Mano, não. vou te falar, esse grupo de São Vou Paulo te tá falar. difícil, tá? Pra mim é São Paulo e Talheres. São Paulo e Tajeres. Pô, a Aliança também deu um Pô, trabalhinho gosto ano da Aliança Lima passado. também. Libertar tem tradição. Isso aí eu vou ficar em cima do muro, vou falar nada não. Esse grupo aí a gente tem Racing, Colo-Colo, Fortaleza. Primeira Isso. Libertadores de Fortaleza, não é? É? Primeira vez que joga Libertadores? Muito Se não é a primeira vez, nos últimos 20 anos aí deve ser a A segunda, no máximo. Eles perderam, foi a Sul-Americana, não foi? Pô, nem Foi, fala, mano. Sul-Americana. Nos pênaltis, cara. Mano, Pô. eu acho que vai passar Racing e o Fortaleza vai brigar com o Colo-Colo aqui. É. Esse Bucaramanga aí, nunca nem ouvi falar desse time. Né? Eu acho que vai ser isso aí mesmo. O Racing já tem a primeira vaga, Colo-Colo e Fortaleza vão brigar pela segunda. Pô, mano, achei loucura no ano passado, quando o Garro veio pro Corinthians, o Racing jogando muito na Libertadores, o Garro saiu do Racing e veio pro Corinthians jogar nada. Doideira Ah, massa. mano, dinheiro, né, mano? Pra mim, A Argentina não deve estar pagando tão bem lá, não. o grupo da morte, não sei na opinião de vocês, mas esse grupo F aí com Nacional Inter, Atlético Nacional de Medellín lá, o que era do Borra Porra. e o Bahia, esse grupo é o grupo da morte. Pra mim é o D e o F, cara. Pô, pra mim é o F. Pra mim é o F também, o F. O é F da tá morte. muito pela... Porque, tipo assim, o D eu falei pela jogabilidade em Liberta. Mas o Alianza e o Libertad não tem vindo tão forte. O Talheres de Córdoba tem Talheres até... é bom. Tem representado nos jogos que ele tem feito. Mas esse grupo F, mano, Nacional do Uruguai, Inter, Atlético Nacional da Colômbia e Bahia, mano. É só do Uruguai é o maior ali, né? Com o Peñarol. Sim. E o da Colômbia é o maior. Então É, vai ser. vai O ser. último campeão da Libertadores colombiano foi o Atlético Nacional, né? É o time do Escobar? Eles não ganharam o... Foi É o time do Peñarol, não? Escobar? Não, é o time do Escobar. Acho que é o time do Escobar. Eles não ganharam É aquela Plato Libertadores Plomo. que o Borra dava show junto com o Guerra? Que depois É, veio do pô. Palmeiras? Acho que foi do... Que era Guerra, Borra e aquele que veio pro Flamengo. Negão, Acho que corria foi da muito. foi da- Rio. Acho que foi da pandemia. Se eu não me engano foi 18 ou 19. Não, 19 não. Acho que foi 17, mano. Não, faz tanto tempo assim não. Não faz. Porque depois, ó, 19 foi Flamengo, 20 foi Palmeiras, 21 Palmeiras. 22 Flamengo, 23 Fluminense e 24 Botafogo. É isso, então. Grupo G. Palmeiras, Bolívar, Sport, Cristal e Cerro Porteño. Os dois Palmeiras primeiros. e Cerro Os dois Porteño. primeiros. Todos os... Todos... Quê? Os dois primeiros. Bolívar passa? Pô, com certeza. Acho que o Cerro passa. Pô, mano, todas. Eu acho que as últimas 3 Libertadores o Cerro tava no grupo do Palmeiras, mano. Na passada também tava, não sei na retrasada, mas sempre cai no mesmo grupo. É igual o City com o Clube Brugge. Toda a Champions eles estão no mesmo grupo. Mano, eu acho que dá Palmeiras e Bolívar também. Bolívar é forte. E no grupo H eu acho Peñarol e Olímpia. Queria que o Vélez passasse, mas eu acho meio complicado. Acho que vai dar os dois primeiros aí também. Pela tradição em Libertadores mesmo. Pô, mano, não sei. Eu acho que passa Olímpia e... Ah, eu fico em dúvida entre Vélez e Peñarol. O Vélez tá jogando bem também, mano. Mas não tem muita tradição na Liberta ali. Eu acho que... Eu vou torcer pelo Vélez, né? Mas eu acho que vai dar Peñarol e Olímpia isso aí. E aí, Jimmy? Qual a sua opinião, meu Cara, eu vou um pouquinho de clubismo, porque já joguei no clubismo Olímpia, aí, né? cara. O que eu vou? Eu já É o joguei- Vasco? Já jogou no Olímpia? Errou, Já jogou no Olímpia pelado descansado, ele jogou Ó, no Olímpia. lembrando aí, ó, falando aqui, joguei no Olímpia, fui campeão da Libertadores pelo Olímpia. Dia 4 de abril começa aí o Cariocão dos Cansados. Você que não conhece ainda, vê lá no Instagram, @Pelada dos Cansados 2020, acho que é isso. Vai tá lá, Pelada dos Cansados. Dia 4 começa o Cariocão. Eu favorito no Nova Iguaçu, o Peu. Vai jogar no Favorito no Madureira pra Madureira. correr atrás. Enfim, falando aqui do grupo H da Libertadores, eu vou de Peñarol e Olímpia mesmo, mas atentando pro Vélez. Acho que o Vélez pode chegar forte. São Antônio aí, Não É, conheço. só Isso, se for mais alto que o Bolívar, a altitude. Aí pode complicar pros caras. Deixamos a nossa opinião aí, galera. Agora vamos ver um pouquinho do grupo da Sul-Americana, porque a gente tá querendo que nossos amigos entrem no assunto aqui Agora também, vamos né? falar Porque do... Libertadores é outro patamar, então os caras não estão muito por dentro. Vamos falar aqui da competição menor aí que tá tendo aí no continente. Vai, pode falar aí, Jim. Grupo A, Independente. Não, pera aí. Fala do Vasco. Falar do Vasco? Fala do Vasco, eu vou falar do Fluminense, pô. Vasco é favorito no grupo, pô, sem dúvida nenhuma. Como eu falo, fator São Januário. São 3 jogos aqui, 9 pontos. 7 a gente já deve garantir.
Não entendi qual Ele foi. é muito... Mano, ele é um dos maiores clubistas que eu já vi Pô, na mano, minha olha vida. só. O Rafinha não vai porque eu conheço. O cara, ele é maluco tricolor. Não, Você sou vai ter maluco, que ir em São não. Januário comigo e você vai ver o que é São Januário. Você pode botar... Eu vejo guerra em São Januário. Quando que- toma esse sufoco desses times aí, o copo de cerveja vira pedra, pô. Copo de cerveja na hora Vira do gol, pedra. voa toda hora, eu perco meu dinheiro, minha mulher até Vira reclama. pedra. Quando vai lá, pô, acabou de pagar 10 reais no copo. Não, gol é gol, joga pro alto. Em São Januário, 7 pontos a gente tem. Puerto Cabelo, time da Venezuela, esse Melgar não... O Lanús pode dificultar pra gente, realmente é um time que tem uma tradiçãozinha no E continente. aí, Peu? Nesse grupo G aí, Lanús e Melgar, que Mano, passa pra você mim, também? Meu gato também. Pra mim também. No grupo... Eu não tenho nada contra o Vasco, não. Acho que ele vai brigar pela segunda vaga ali com o Melgar, mano. Aí vai depender dos jogos de confronto direto entre os dois, né, mano? O Vasco não faz menos, são 6 jogos? Isso. 18. O Vasco vai fazer de 12 a 15 pontos. Pô. Que Vai virar isso? corte, isso vai virar um Que corte, isso? pô. Pode botar. Vai virar O um corte. Vasco 12 a 15. pode falar ali. O Vasco na Sul-Americana vai fazer de 12 a 15 pontos, pô. Isso eu cravo. No grupo F tem uma coisa que não sai da minha cabeça, cara. 3 títulos internacionais em 3 anos. 2023 Libertadores, 2024 Recopa, 2025 Sul-Americana. O quê? Alguém discorda disso Não, aí? mas você não tem como tu comemorar a Recopa no Vamos mesmo lá. patamar da Libertadores. Não, ele não do tá título comemorando, internacional. Eu tô ele tá falando que são 3 Pô, títulos não. internacionais. Ou não é internacional? Pô, não, mano. mas é título. Tá lá em cima da LDU. Eu acho que é um jogo Títulos comemorativo. internacionais. Não. Se perde não comemora nada. É tá? igual aquele troféu que tinha, que era o Super Clássico Flamengo, Brasil e Argentina. O jogador que ganha aquele tem como comemorar. Eu sou campeão em cima da Argentina, o cara tem como comemorar um negócio daquele? Só, tipo, 2 meses. Amistoso, era amistoso. Você Pode comemorou o lembra? título em cima do Botafogo agora? Não, claro que não. Ganhamos, ok, legal. Não Ganhamos comemorou. dinheiro. Não, comemora, mas não vou conta. botar ganhei título internacional Não esse é, ano mas- já. Pô, não tem como eu falar um negócio desse. Tem como eu falar um negócio desse? Óbvio que não, Viu pô. como ele falou? 3 títulos não. internacionais Não é em 3 internacional? anos seguidos. Eu Tá falei bom. alguma Assim, besteira. ele não Se o Fluminense mentiu. for campeão, eu falei alguma besteira. Ok, aqui? você não mentiu, mas não é nada relevante. Mano, Fui campeão da Real. Relevante é ficar desde 2011 sem ganhar nada. Pô, eu falei que isso é Isso é relevante? relevante. Não tô Não falando que é é. relevante. Isso pô. é relevância. Mas Pô, agora bora, você segue. demorou quanto tempo Favorito, pra ganhar quem é um o favorito título? aí? Demorou Fluminense, quanto Once tempo Caldas, pra ganhar? São José? Mano, eu acho que Fluminense é 11 Caldas também. Vamos, pra gente não ficar A muito... Fluminense são Caldas. Pra não ficar muito desgastante. Vamos lá, os favoritos pra brigar por título nessa Libertadores aí, Peu. Sul-Americana. Bacana. Na Sul-Americana, eu tô com a Libertadores, Mano, eu taça acho aqui na minha Galo- frente. É que vocês não vão mais pra Libertadores. Claro que Galo- vai, pô. Defensa e Justiça, que também é um time muito chato da Argentina. Que eu já dei de green que esses caras aí é brincadeira, time. Defensa e Justiça? Qualquer jogo da Com Argentina, escanteio? meu mano federal manda mensagem. Vamos entrar no Defensa e Justiça. Escanteio ou... Jogo? Os Jogo? caras são chatos. Defensa e Justiça, acho que Galo... Mano, acho que meio... E Corinthians, os 3 favoritos pra mim são esses 3 aí. Pra levar o título. Pra vocês. Pra mim, segue os brasileiros favoritos. Eu vou puxar a sardinha pro meu time aqui. Eu acho que o Fluminense tem Não, grande mas tu chance tá de ganhar. falando de Não. clubismo ou tu acha Tô que é falando favorito sem mesmo? clubismo. Mais 2 aí. Se o Mano cita três, Menezes não cita três surtar- favoritos. 3 favoritos aí? Cara, Fluminense, Galo e Corinthians se der a liga. Você, Jimmy. Se falar o Vasco, eu vou levantar e vou embora. 3 favoritos? É. Pra mim, o 0-1 favorito é o Vasco, cara. Tô falando que Copa, o Vasco é outra parada, mano. Fala aí um Eu time... vi que ele ganhou aí nesses dias. Ué, tá bom, a gente perdeu a Copa do Brasil, pô, ok? Mas dava pra ter chegado à final. Ganhar, eu acho que não ia ganhar não, porque a gente ia ter um confrontinho complicado na final. Vamos lá, vou falar todos os times aí. Todos. Em jogo de ida e volta, ninguém é favorito contra o Vasco, pô. O Atlético Mineiro hoje não é. O Fluminense hoje não é favorito. Pode ganhar? Pode, o Vasco pode até nem passar do grupo G, pô. Pode acontecer essa tragédia. Mas eu acho que o Vasco ganha qualquer um aí em confronto de ida e volta, pô. Eu acho que depende de onde vai ser o jogo da volta. Se o Vasco jogar Exato. primeiro no São Januário contra o Corinthians, ele vai ser esculachado na Itaquera. Concordo. O Vasco hoje não tem culhão pra ir no Itaquera e voltar com resultado bom. Ok, pô. Vai ter que Mas- fazer uma fase de grupo boa pra Mas o time do Corinthians, por exemplo, foi lá em Barcelona e tomou de 3 de um time fraco, pô. O time do Corinthians é ruim. É outro time que tem o fator casa muito pesado. O Corinthians vai bater no Galo, no Itaquerão, vai bater no Grêmio. O Grêmio não, porque o Grêmio é copeiro. Pode bater no Fluminense. Mas aí, mano, os favoritos são os brasileiros mesmo. Não vejo nenhum... É, mano. Talvez aí foi o que tu falou, né? O Independente... O Independiente da Argentina. Não, eu O falei Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Esse Racing do Uruguai não, América de Cali. É isso.
Eu acho que vamos lá, vamos falar meu top 3 favoritos aí. Vasco, Grêmio e Corinthians, por causa do fator casa. E o Galo não, irmão? Não, muito... Quando chega pra resolver, o Galo... A última vez foi com o Ronaldinho Gaúcho. Só agora. Pô, não. Acho que o Galo vai... O Hulk é... Não, o Hulk ganhou a Copa do Brasil 2021, pô. O Hulk foi campeão, brigou pelo brasileiro. O Galo ganhou o brasileiro? Ganhou com o Paulinho, pô. Não, com o Paulinho não. Paulinho ganhou o brasileiro, ganhou não? Foi artilheiro, Paulinho. Ah, foi artilheiro. Eu sei que o Hulk ganhou a Copa do Brasil, só não sei se foi a Copa do Brasil. Acho que foi a Copa do Brasil brasileiro, o Galo ganhou, mano. Pesquisa aí, Jimmy. Pesquisa aí rapidinho. Tenho quase certeza que o Galo ganhou 21 brasileiro e Copa do Brasil. Quase certeza. Se não ganhou, chegou muito perto de ganhar, mano. Ó. Super, Copa do Brasil e Brasileiro 21. 21, viu? Sabia. Pô, 21 eles ganharam tudo, pô. Foram bicampeão do Mineiro. E tá, não é mole ganhar a Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano, não, filho. É como Tá. se fosse Libertadores e Brasileiro. Tipo, não é o mesmo peso da Libertadores da Copa do Brasil. Mas... Na minha opinião, a Libertadores vale muito mais que a Copa do Brasil. Hã? Na minha opinião, a Libertadores vale muito mais que a Copa Pô, do não Brasil. tem, não existe. É a lógica, pô. É um campeonato porque continental. A gente tinha falado, você citou, então a Copa do Brasil é mais forte que a Libertadores? Que ele tinha... Não, é mais difícil. Falaram que vocês foram desmerecer o título do Fluminense. Não, nunca desmereci o Fluminense. Porque os times sul-americanos estavam falidos. Até Então, hoje, a Copa pô, são do Brasil falidos. é mais difícil que... É mais difícil. Se botar todos os times do Brasil pra se enfrentarem, é muito mais difícil do que você botar num mesclado Uma com o coisa é mata-mata, outra coisa é pontos corridos. Se for jogar brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito mais difícil que a Copa do Brasil. Que é a Libertadores, no caso. Que a Copa do Brasil ou Libertadores. Pô, eu acho que... Não, o brasileiro pra mim é o mais difícil de todos, pô. Não dá pra cravar nunca quem vai Tem que ganhar. ser muito regular, pô. Acho que a Libertadores é mais difícil pelo fator que, vamos supor, tu vai pegar um Grêmio aqui, Vasco e Grêmio lá no Sul, show. Uma coisa é tu ter que decidir o jogo lá dentro da La Bombonera contra o Boca Juniors, lá dentro do... Correto. Agora é jogo único também, tem que lembrar. Mas o problema é que a gente fala que é mais fácil, não quer dizer que seja uma parada óbvia, entendeu? É um pouco mais fácil, mas vão haver jogos... Igual eu falei que eu acho que a Libertadores do Fluminense foi fácil. Só mas do aquele Fluminense, jogo o lá... único título, independente de Mano, do brasileiro, Flamengo, Copa do 22, Brasil, Libertadores. Mas aquele jogo contra o Inter lá é um jogo que dificilmente qualquer um dos outros times ganharia, tá ligado? O jogo tava na mão do Inter, era sarrafo do Inter, só pressão do Inter. Verdade. O JK e o Cano foram lá e botaram a Tem que Libertadores. lembrar que o Samuel Xavier foi expulso e quem fez a falta foi o Ener naquele jogo. Ele foi expulso, quem fez a falta foi o Ener e a gente meteu o gol com um a menos, que deu a chance da gente. Isso. Mas a gente não jogou melhor que eles, não. Nenhum dos dois jogos. Exato. Pra mim, dali pra frente, o favorito já era o Inter. De ser campeão, porque a gente sabia que quem passasse de Fluminense e Inter, mano. Ia ganhar. Eu sei, mas o Boca não fez jogo duro com o Palmeiras, que era favoritaço. Não é Copa, como você diz? É complicado, cara. Os caras chegando na final é complicado, Os pô. caras chatos, os caras É complicado, não adianta. A gente ganhou na... Quando a gente meteu o primeiro gol, a gente tomou o segundo gol, acabando o jogo quase, foi pra prorrogação. Irmão, a gente ia pros pênaltis com um time que ganhou de todo mundo nos Ali pênaltis. a pressão foi... A gente ia pro... E eu já vi... Já viu merda. Pô, Não, ali no empate, eu tava assistindo o jogo. Ali no empate eu falei e como é que acabou. vai falar que é fácil Eu um achei que os jogo caras desse, iam mano? retrancar. Não, 100% é complicado, e- irmão. O jogo não foi fácil. A caminhada em si não foi tão complicada. A minha visão. Se a gente pega o Flamengo no lugar do Olímpia, seria uma coisa absurda, Ah, Não, aí dificílima. seria Aí- muito aí- mais complicado. Aí pô. vocês teriam Mas um aí combate o mais Olímpia, pesado. mas o futebol, o Olímpia não ganhou com muita dificuldade do Flamengo. Os caras... Pô, mano, Ok. foi 1x0 aqui e lá foi 3x1. Mas- Mas tu Aquela- acha que ganhar então- do Olímpia foi mais difícil do que seria ganhar do Flamengo? Não, mas eu tô falando de jogo jogado. Na hora do Fluminense pegou o Olímpio, pô, John Kennedy meteu aquele gol lá de fora, a gente jogou... Vocês já jogou, amassaram, pô. a gente amassou. Todo jogo vocês foram melhores. Então pronto, aí a caminhada foi fácil, mas eles tiraram Flamengo, o Boca Juniors não, o Palmeiras, o Boca Juniors tirou o Palmeiras, aí vira fácil. Aí eu fico chateado com vocês, pô. É complicado, mano. Vamos supor, o Águia de Marabá tirou o Fluminense da Copa do Brasil. Quem pegar o Águia depois e meter 10, meteria 12 no Fluminense? Não é assim que cada a banda jogo é um toca, jogo. exato. É isso aí, Exatamente, que pô. não encaixa, às vezes, um estilo de jogo de um time. É E o mais favorável espírito. pra ganhar É, do pô. time. O dia, mano, o Mas dia também pode ter são... sido fácil a caminhada, mas vambora, vamos seguir aí. pra Vambora, já gente- falamos de Libertadores, falamos Sul-Americano, vamos falar um pouquinho da seleção agora. A gente estava aqui no off, rapaziada. Vocês não têm coragem, vocês não vão acreditar no que o Jimmy teve coragem de virar pra gente falar. Que ele bancaria Vinícius Júnior e Rafinha, e o ataque titular dele seria Rodrigo na esquerda, Estevão e... Se o Rodrigo aceitasse jogar na esquerda, o Rodrigo ia na esquerda. Porque o Rodrigo tem muito mais bola que o Vinícius Júnior. Isso aí nem se discute.
Não, Futebol. eu Tem acho- mais falar- qualidade eu técnica. também acho. Mas o Vini Júnior Ué. é muito mais decisivo do que o Rodrigo, pô. Não, Muito mais forte fisicamente. Ok, muito mais rápido. ok. Tem sido decisivo bastante no Real Madrid. Porque a gente não pode falar que um chute do meio campo que desviou na cabeça do cara da Colômbia, ele decidiu o jogo, entendeu? Vamos falar que o cara teve estrela, entre aspas, sorte e qualidade para dar aquele chute. Mas se eu for falar para a Copa do Mundo, eu levaria Rodrigo, o 9, se o Pedro não tiver 100%, é o Endrick, e na direita o Estevão, pô. Isso é a minha visão. E o 10 é o Neymar. Ah, irmão, é o Neymar. Ele quer bancar o Rafinha e o Vinícius Júnior pro Hendrick. É isso mesmo que eu tô Mano, vendo? E... Pro Estevão. Não, o Estevão, eu sou fã do Estevão, joga craque, muito. Mano, é craque. Só que não tem como O hoje... Rafinha e o Vinícius Júnior não vão fazer do Endrick, que é um 9 ali. Ele não tem a qualidade que o Endrick tem, eu não vejo no Quem é Rafinha e outro no Vinícius centroavante que tá Júnior. no... Mas o Endrick ser titular da seleção na Copa. Óbvio, pô. Não, Aí fala, ele é Pedro, reserva no Real. Irmão, o cara é reserva do maior clube do Eu mundo. acho Eu o acho o Endrick Pedro... melhor do que o Pedro. Não, eu Vai falei jogar que... de Não, se o Pedro não tiver 100%, é o Endrick. Se o Pedro tiver 100% no prime do Pedro, o Endrick vai ter que amarrar a chuteira dele. Mano, sabe o que eu penso? Que a corda vai ter que arrebentar pra alguém. Ou Rodrigo ou Rafinha, um dos dois vai ficar no Vai banco. sempre Não arrebentar tem pro como jogar os Rodrigo, três. mano. É o cara sem mídia, Eu pô. acho que hoje eu gosto muito do futebol do Rodrigo, mas eu acho que dá pra botar o Rafinha. Hoje o Rafinha tá voando. No banco titular. Não, titular, pô. É o que eu tô Absoluto. dizendo. Não tem como. A Absoluto. gente vai ter que jogar com centroavante. Aí o Vini Júnior vai jogar na esquerda. Porque não tem como tirar o cara. Não tem como. O cara é o top melhor jogador do mundo, Jimmy. É impossível. tirar Não, o eu não cara tô do falando time. que é pro Dorival tirar, porque o Dorival não tem culhão pra isso. E dificilmente alguém teria pra tirar o cara que é eleito o melhor do mundo. Criaria um clima ruim. Por mais que eu acho que o Vinícius Júnior é um cara imaturo e sem vestiário. É o que eu vejo. Até tu vê no último jogo aí. Pô, ele depois de até certo ponto, o Vini Júnior foi um cara que ninguém dava nada por ele e alcançou o sucesso. Seria o novo Negueba na época, lembra? É. Ninguém de outros times. Flamenguista sempre soube que ele era Que craque. sempre soube o quê? Pelo pô? amor de Deus. Ele jogava bem, mas ninguém 2015, achava que ele ia ser né? melhor do Era mundo. craque. 2015, um amigo meu, Marcola, jogava ali o Marcola, abraço, jogava no Botafogo. Teve um jogo no Carioca, Botafogo e Flamengo. O jogo foi 4x3, ele meteu 4 gols. Marcola virou e falou assim: Peu, esse moleque vai ser o melhor do mundo. Pode ligar pra ele agora e perguntar. Pô. Ninguém achava isso. Juro, não, cara. tudo que é mais sagrado. Ele falou: Peu, ele é o melhor jogador do mundo até 15 anos. Então o Ele ia Marcola pra é Mundial. olheiro, pô. O cara Não, com um jogo falou que o cara ia ser o melhor cara do era mundo, Flamengo, escuta, ele tinha 11 jogos, 20 gols no Carioca. Era campeão mundial sub-15. Melhor jogador do mundo sub-15. Ele vai esperar o que num cara desse? pô. Tá bom, mano. Então vamos lá. Eu acho que é a mesma posição praticamente. Eu acho que o Estevão tem muito mais chance de... Naquela época, olhando Tem o mais Vinícius plástica, Júnior, tem mais Vinícius plástica. Júnior e Estevão, eu achava que o Estevão sobrava com o Vinícius Júnior. Pô, Hoje mas não. é o que eu tô falando. Eu vi o Vinícius jogar na base, mano. O amigo meu era do Botafogo, jogava Mas sempre tem contra jogador ele. que voa na base e chega no profissional e não rende. Mas aí depende ele já na era mão de quem ele tratado- já fica, era né? tratado como estrela no Flamengo. Tipo, no Flamengo todo mundo já sabia que ele ia ser estrela. Tanto que o Real Madrid comprou o cara antes de fazer 18 anos. O Real Correto. Madrid contrata algum jogador que eles não acham que você é estrela Não, antes de claro 18 que anos. Então, o raciocínio que eu tava, aí ele veio que seja, você acreditava, alguns não acreditavam, mas ele veio na caminhada dele. Então ele tá Não tem no... como tu bancar um cara desse. Não mano. é bancar um cara desse, Ele pode até mano. não render na seleção, como Só que- muitos não rende, Isso cara. aí, mano, tem Mas você vai ter que colocar ele. Deu ruim, aí ele bota ele no banco e joga outro. Agora hoje, tem que deixar ele. Sabe qual que é o É porque eu problema? gosto muito do futebol do Rodrigo, é muito simples e vai direto pro gol, Pô, mano. mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Jogamos com o Vini de reserva, estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Perdemos o jogo. Qual que vai ser a manchete? Dorival deixa o melhor jogador do mundo de fora e a gente perde. Ué, irmão, o vai ter Romário, o respeito. Filipão não levou o Romário em 2012 e ganhou a Copa, mano. Ali o Romário já não tava mais no seu auge técnico e... foi o Romário que levou o Brasil pra Copa, o Brasil nem ia, Sim, o pô. Romário foi convocado nas eliminatórias, mas o Ronaldo tava vindo de lesão, mas o rival tava no Prime, o Ronaldinho tava no Prime. Tá bom, mas tinha vaga pro Romário. Alguém ia ter que sair pro Romário, pô. Não. É igual tu tá falando, alguém vai ter que sair Mas pro o cara Vini já Já Júnior. centroavante, mano. vai botar Ronaldo e Romário, Não tem como, vai ser o mano. Ronaldo ali. Pô, mano, vou te falar, isso aí que você tá falando é loucura, Jimmy. O Vini Júnior tem que ser titular absoluto, mano. Tá bom, Vamos lá, ainda tem um ano ainda pra Copa do Mundo. Muita coisa pode acontecer, mas se for dar hoje, viu? Tu acha que o Rafinha vai se manter nesse nível até a Copa? Eu acho que vai. Eu não acho que ele é jogador pra manter esse alto nível. Eu acho que é uma boa temporada dele. Tá Acho que voando. vai. Se ele chegar na Copa voando, com a confiança que ele tá aqui, vai ajudar muito o Brasil, mano. Porque, ó, a gente vai ter Vini Júnior na direita, Rafinha... Não, ao contrário. Vini Júnior na esquerda, Rafinha na direita. E o centroavante, que Pedro. pode ser Pedro, pode ser... A gente Eu não sabe. acho que o Rodrigo dá pra jogar por dentro. Pô, mano, De e o Neymar 10? Vai jogar onde? Pô, hoje, eu sou fã do Neymar. Hoje, o Rodrigo e o Neymar, pô. Ah, não. O Neymar, pra mim, que não pode ficar fora. O Neymar é craque, mas hoje, cara, hoje não tem como, pô. Não dá pra ficar Mano, fora. pra mim tem que ser Neymar de 10. Vai ter que botar 2 volantes ali pra marcar 2 caras que marca mais do que joga. Bruno Guimarães
é bom tecnicamente, mas eu não acho que ele, tipo assim, seja aquele pitbull que vai morder o tempo todo. Pra mim tinha que ser João Gomes e mais um de volante Tá. pra poder carregar o piano do Neymar. E o Ganso com coração 100%. Não cabe ali não, Jimmy? Fala. Cara, Jogar do Neymar nunca. olha só. Eu jogo Neymar, eu Já jogo me Ganso. criticaram por isso, porque eu tenho minha opinião. O Ganso, se ele tivesse Coração, só o coração 100%. Só o coração 100%, tem que estar, pô. Como é o Rames na Colômbia. Ah, mas ele vai correr. Não é pra ele correr, mano. Ele é o cara Vai pra... jogar de 10, o Ganso. O Ganso joga de 10 em Neymar qualquer... Corre a bola, fala, Jimmy. Tá, se o Neymar tiver, Não, o Neymar Neymar... vai estar. Tá. Se o Neymar tiver, Aí não. tá o Neymar. Se o Neymar for sair quando precisar ainda de um 10, é o Ganso, pô. Não. Você não vai Aí achar tem o outro. Rodrigo no banco. Aí Tá. tu vai preferir botar o Ganso De no lugar 10 do é o Neymar do Ganso. que o Rodrigo? De 10 é o Ganso. O Rodrigo não Você vai... preferia botar Tu quer quem? que o Vinícius Júnior voe na seleção? Bota o Ganso aí pra dar um espaço pra ele lá Pô, na mano, linha de o Neymar fundo. ele vai voar também, mano. Você Tá, acha que vai, não? também Não, acho, eu sou também fã acho. do Neymar, pô. O mas Neymar ele- tá achando o Guilherme, cara. Bagre do Santos, Pô, Bagre. O Guilherme é fraco. E tá achando ele. Mas é o que eu tô dizendo. Foi igual a gente falou aqui, ó. Não vai ter como jogar Vini, Rodrigo e Rafinha. Um dos três vai ter que cair. Correto? É, se Vai cair o se Rodrigo, tirar cara. Essa opção de não deixar o Rodrigo pelo meio, que eu acho que dá muito pra ele jogar Se Não. o pelo meio. Neymar tiver, o Neymar vai jogar. Como é que o mas Neymar ele vai não- ficar no banco da seleção, não, rapaz? não dá, não dá. Ele é o dono da seleção. Romário já falou, o Brasil só vai ganhar a Copa se jogar Resumindo, a atrocidade que ele falou que ia bancar o Rafinha, Vinícius Aí, Júnior. tu coloca aí, qual Não. que seria a tua seleção? Monta aí do meio pra frente, só pra gente... Do meio pra entender. frente? 10 ali o Neymar. Não, do jogo começa do volante. Ah, pra defender ali. Rapidinho, se Cara- não falar o André, eu vou levantar e vou embora, hein? Cara, eu gosto muito do André, mas eu tenho uma leve preferência pelo João Gomes. Pô, mano, o João Gomes marca muito. É, tipo assim, ele vai carregar o piano dele do Neymar de mais um. Mas eu não estranho se falar, mano, bota o André, pode botar. Eu tenho minha Tá preferência ganhando pelo João melhor Gomes. Toda hora. Pela fase, mas eu não sou muito fã, mas Bruno Guimarães, mas não acho que é meio pé morto pra marcar. Tenho gostado do Gerson jogando, mas não sei como vai ser na seleção. Então eu botaria ali João Gomes, Bruno Guimarães, botaria Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo na esquerda, Estevão na direita e Pedro de centroavante. Mas qual que é o critério pra você botar o Estevão na direita no lugar do Rafinha? Eu prefiro o Estevão jogando, pô. Com a bola no pé, o Estevão tem muito mais bola que o Rafinha. Eu acho que o Rafinha tá numa fase boa e quando chega, tipo assim, bota na frente, corre, o chute dele é Ele bom. tá muito franzino, cara. O Ele vai Estevão madurar é craque, ainda, cara. mas Ok. qual é o jogo grande que o Estevão decidiu já, que tu viu? Não. Pegou e botou esse Se jogo... for vou falar botar a de bola Reserva debaixo de do braço, imediato é o eu vou Estevão pra mim. decidir esse Reserva de jogo. imediato. Se for falar de resolver jogo, o Vinícius Júnior não sai da seleção nunca, pô. Ele é o cara que tem estrela Mas a e gente que... tem que pesar o quê? Então, Mas se aí, for pesar todos isso. tu acha que ele vai resolver? O Gabigol era o Não, predestinado. óbvio que Hoje ele não resolve Mas nenhum sem mineiro. graça, se a gente não pesar o cara que resolve, a gente vai pesar, a gente vai botar o quê de critério pra poder escalar? A O que o seleção cara não tem pode como ter render, O cara pô. tem um treinamento e fala assim, vamos botar isso aqui, vamos treinar. Os caras não tem tempo de treinar não, cara. A gente tem que botar Os aquele caras tem que botar quem é o melhor, pô. O melhor mas- hoje é o Vinícius Júnior ali na ponta, pô. Não tem E- jeito. Eu acho Mano, que... você igual aqui, ó. Ele tá falando que queria que o Estevão fosse titular. Então, se o Estevão for titular, o Rafinha vai ter que estar no banco e o Savinho, correto? Não, o Savinho é banco do Estevão, pô. E você queria que o Dorival convocasse o Luiz Henrique aonde? Porra, Luiz Henrique. É. o Luiz Henrique do... Aonde? O Luiz Henrique é muito mais decisivo do que o Estevão e joga quase a mesma bola que o Estevão. Então, só é mais titular rápido. é É o Luiz Henrique, pra pô. você titular? Pra mim é o Luiz Henrique. E o Pedro fora é o Igor Jesus, pô. Porque os caras foram pra seleção e resolveram. Porque é uma coisa, se você pensar assim, ok, Igor Jesus tá no Botafogo, nono da Taça Rio, e o Luiz Henrique fugido das apostas lá na Rússia. Falando assim, ok. Agora se você pegar os jogos da seleção que estavam Não, o Luiz Henrique voou, irmão. Agora o Igor Jesus, mano. O Igor Pra, Jesus, pra botar em seleção, quando tendo o Hendrick, tendo o Igor Jesus foi pra Pedro. seleção, ele fez o quê? Pô, cara. Mano, ele fez É o gol, mesmo. mas não jogou bem pra convencer Não, de ser Quem mas, jogou o, bem? mas o Quem jogou 9 bem? foi lá pra fazer gol. Quem tem que jogar bem é os pontas. O 9 vai lá pra fazer o Claro gol. que não. Então o 9 não tem que jogar bem? Que Tem, lógica é pô. essa? Tem, mas se ele fizer o gol... Tu prefere um 9 que jogue bem ou que faça gol? Porque você vive de Hernani Brocador, Obini e Gabigol. Eles não têm vaga na Série B. Nenhum dos três. Horríveis. Pô, hoje em dia Mas- não, mas na Os época caras não tem do auge do Gabigol, o Gabigol era titular em qualquer time do Brasil. No auge do Gabigol, ele não conseguia chutar de direita, cara. Ele não sabe jogar Mesmo bola. assim, metia mais de 40 gols por temporada. Como? Ok, é o que eu tô falando. Com a direita. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. O cara não tem que jogar bem, tem que fazer o gol dele. Ele fazia. Quem jogava bem era Rascaeta, Bruno Henrique. Ué, o 9 é isso, pô. Agora o Pedro é diferente. O Hendrick é diferente. O Igor Jesus, o Cara, não Tiquinho. vejo essa bola toda no Hendrick, irmão. Não vejo. Mano, Pô, tá eu acho maluco? que ele vai ser craque o Hendrick, mas É muito eu acho que diferente ele não no tá Estevão, mas não preparado vejo no pra- Hendrick, pra não ser- vejo no pra Ele é ser muito titular. diferente, mano. É muito Mano, ele não rápido, vai muito- aguentar ser titular da seleção na Copa do Mundo assim, novinho, não. Ele não é titular, ele nunca nem, tipo assim, foi titular no Palmeiras por um tempo,
Mas o cara não é... Ele não joga direito. Ele era no Real reserva Madrid, do não tem Palmeiras. como ele chegar A gente titular tá na falando do Copa. moleque de 17 anos, cara, que tá na mão do Real... 19, vai fazer 19. Tá bom, 19 anos. O cara tá na mão do Real Madrid, que tá com o Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrigo. Os caras criaram todos os melhores do Tudo mundo. banco pra você. Hã? Tudo banco pra você. Vini Júnior branco. Banco. Eu jogaria com o Rodrigo, eu prefiro o Rodrigo. Não, eu prefiro o Rodrigo também, mas o Luiz Henrique dá pra jogar os dois é ali. melhor que o Estevão, então você botaria o Luiz Henrique titular? No lugar do Estevão. Aí, Então, então quem ficava de fora? Rafinha, Estevão, o Savinho. Rafinha é banco dos dois, então o Rafinha hoje é banco pra você do Luiz Henrique e do Pra Estevão. mim, o Estevão e o Luiz Henrique tem muito mais bola que o Rafinha. Que isso. Então quem vai ficar de fora? Savinho vai ficar de fora da convocação? Não, quem eu acho que vai ficar de fora... Levar 4 pontos de Não, o direita. Savinho fica fora pra mim, pô. Se eu tivesse que convocar... Olha, vamos lá, a seleção... Esse foi o último jogo contra a Colômbia? Foi o último jogo contra a Colômbia. Mano, pra mim o Arana não tem como o Arana ser titular da seleção. Quem vai ser? Pô, mano. Não Arana tem, dá, cara. não, mano. Hoje em dia, se o cara joga bem na lateral, o nego puxa pra volante. Que a gente tá- Se o cara joga bem na zaga, Não, vira lateral. volante. Fraco de lateral esquerdo, mano. Tipo, nada contra o Arana. Acho ele bom jogador, mas tipo assim, ok pra jogar. Caio Henrique do Mônaco, vocês não Pô, gostam, mano, não? mas eu guardo o Caio Henrique do Eu Mônaco. não acompanho, não Vou te acompanho. falar, joga muito. Não, Não eu acompanho. gosto dele. Joga muito. Só que, tipo assim, o Dorival não dá chance pros caras. Quer convocar a Arana. Aí a Arana lá, mano, o Arana, pra mim, ele faz o feijão com arroz muito básico, mano. Defende mal, ataca até que legalzinho, mas, pô, vai pegar um, Vou te falar. Dembélé na França e... Quem é que tá e na- ele faz o que com o Arana, o Dembélé? Porra. É o acaba Wanderson com a que tá na carreira lateral direita aí? É o Wanderson. Pô, tu viu quando... Vou te falar, o Wesley entrou, absurdo. Absurdo. Ele comeu a bola ali na direita, ali na Colômbia. Só que, cara, Mas é que A jogou gente tá 10 escasso minutos, de- né, mano? jogou 10 minutos, mas fez o que o Wanderson não fez Mano, durante tá, nenhum ok, tempo. O mas- Wesley é muito forte fisicamente, tipo assim, tá Não, ele marcando teve bem. coragem, a verdade foi essa. Ele foi pra cima. Era a chance dele, né, mano? Ele abraçou, pô. O que vai acontecer com o Wesley, mano? Ele vai pra Europa agora no meio do ano, depois pra onde do ele? Mundial, nós não sabemos ainda, mas depois do Mundial ele vai sair, Com mano. certeza. Ele tem que jogar uma temporada inteira lá na Europa em alto nível, vai chegar na seleção, filho, voando pra A Copa já tá chegando, mano. É, Aí ele vai pra... Ele vai jogar uma temporada ainda. Tá, chega lá é banco. Nunca. Tu acha que ele vai... Pô, Jimmy. Varia de técnico pra técnico, Pô, mano. Rafis, vamos supor aqui. Eu sou o melhor lateral que tá tendo no meu país hoje. Jogo no melhor no time mais forte do meu país. Tô na seleção. Eu vou sair pra um time. Eu vou fechar num time que eu vou disputar a vaga com alguém, que eu vou ser reserva? Não vai chegar Eu tenho como várias titular. propostas na Primeiro mesa. que Eu vai vou fazer ser o quê? bastante dinheiro. Nenhum clube lá da Europa vai Não, botar ele vai bastante dinheiro chegar pro como cara ficar na titular, reserva. pô. Quem contratar ele vai ser É titular. titular absoluto, mano. Aí Só se pega ele um não render, banco. pô. Ele pode não render. Exatamente. Muitos não rendeu. Aí foi pra acabou, Europa. o cara tá bem, tá voando no Flamengo, tá com o time encaixado, tá com um treinador bom, tá com projeção boa pro Ele, time. ele Vai pode. pra Europa fazer ele o quê? Pode Arriscar? ter mais chance na seleção, Se dependendo ficar no do time, Flamengo. se ele ficar no Vai Flamengo. depois da Copa, pô. Pô, mano, mas sabe sabe o que é complicado? É arriscado. Pra mano. ele, pro Flamengo, pro empresário dele, porque, tipo assim, vamos supor que dinheiro. ele se machuca. É. Se 6 meses sem jogar, já era. Já era. Ia vender por 30 milhões de euros, ninguém paga 30 milhões de euros mais, pô. Vai fazer a vida do cara. O cara, vamos supor que ele tem, sei lá, 20% do passe dele. Não. Já aposenta. a Qualquer família pessoa no dele. lugar do Wesley iria. É, qualquer um que ir, iria. O problema Mas- é esse. Tipo, Mas eu que sou vai um dar homem, certo. igual o Neymar. Quando saiu do Santos. Ficou um tempão no Santos. Ah, vai sair o Neymar? Não saiu. O Neymar jogou 2009, 2010, 2011, 2012. E tipo, cara, o Neymar não vai sair do Santos nunca. Lembra que o Neymar ficou um tempão no Santos? Hoje em dia, nego, tipo assim, não fica, porque tem esse porém, cara, se o cara se machucar, não conseguir vender pelo mesmo preço. Vamos perder essa bolada? É muito dinheiro, mano, pelo lateral. É, o foco tá sendo sempre o dinheiro, né? Mas Porque. o Flamengo é vitrine pra Europa de muito dinheiro. Vamos supor, o Richard, o André e o Wesley. O Wesley acho que vai ser vendido por um valor até acima do André. O André foi quanto? 25? O André, a importância do André pro Fluminense é muito maior do que a importância do Wesley pro Flamengo. E, cara, não adianta. Os caras verem que o time tá estruturado, vai dar mais dinheiro. O cara vê que o time não tá tão estruturado, vai jogar menos, Eu mano. concordo que o Então, Flamengo e o Palmeiras têm... e querendo tem ou não, estrutura, cara. Não pessoal é obrigado a aceitar É a proposta, pô. Tá, quem da seleção aí tu trocaria dessa foto aí? Tirava o Wanderson e botava o Wesley? Mano, vamos começar pelo Alisson. Não tem vaga. Pô, mano, ele é... Bastidores, o que você falou, amigo? O Fábio cata mais que o Alisson. Eu levaria o Fábio, não pela idade, não sei se dá pra ir mais pelo físico, mas o Fábio tem tido muito mais regularidade que o Alisson. O Alisson já foi pra 2 Copas? 2 Copas. Aí fica insistindo, batendo. Ah, o Fábio é velho. Ah, Bastidores, Jimmy. É o Vascaíno, não é clubismo, não. Mano, O mas que você o falou do Alisson- Thiago Silva aí? Thiago Jimmy? Silva tem vaga ali, falaram do Magalhães. Não, calma aí, mas eu mais um na zaga do eu Brasil, falei não uma tem como tirar o observação. Militão. Não tem, tu acha que tem como tirar o Militão, Rafis? Hoje não. Não, Acho que tem como. é, Se o Marquinhos. Thiago Silva não tivesse com problema no pé, que toda hora se machuca. Os dois 100%, Thiago Silva e Militão. Thiago Silva, pô. Que isso? Tá maluco? É o Vascaíno que tá falando. Olha a bola no Vascaíno, pé do Thiago bastidores. Silva, cara. O Gancinho Vascaíno, bastidores. O Thiago Silva, O Vascaíno que tá falando o Thiago sou Silva eu. 100% bota qualquer um desses daí no banco. 100%.
Mas o cara tem quantos anos ele tem? 40? Quem? Thiago Silva? Tem 40 e... Ele não vai estar 100% nunca. Ah, não. então vai, tá não bom, vai, pô. você esquece. Ah, Tá tu quer bom. botar o Thiago Silva de 10 anos atrás? Só porque você é o Thiago Não é de Silva, 10 pô. anos atrás, é só hoje, ele jogando hoje com um físico melhor. Não precisa estar naquele prime dele. Ele só podendo estar jogando a mesma minutagem Militão é que ele. titular do Real Madrid, mano. Tá doido. O melhor time do mundo, o cara é titular. Não tem como o cara ser reserva da seleção, mano. Tá, mas não é a Militão melhor zaga do mundo, pô. Não é, mas é uma das. É Pô. muito forte, os caras, quando tá com o Militão. Tanto que sem ele, o time é mal pra Tem caralho. que lembrar, gente, que lateral compõe zaga também. Não acho que a gente tem a melhor zaga do mundo. A parte defensiva. Não, o Marquinhos eu já não aguento mais, ver a cara dele. Não dá mais, não, Isso aí, mano. Marquinhos, parece Cara, até dois moça, caras que não mano. podia. Três. Não podia mais pisar no vestiário da seleção. Alisson, Marquinhos e Danilo. Ainda bem que Não, o Danilo foi não dá embora. também. Mano, o Marquinhos. A carga é muito ruim, moça, irmão. Mano. Porra. Mano, pra mim tem que ser Militão e Magalhães. Mano, zagueiro tem que ter cara de mal, tem que ser maldoso. É, mano, tem que meter a bater, porrada. pô, dar tapa na Falar cara em dos bater, outros. o que o Rafinha falou aí na entrevista. É, dele. mano. A gente tem um vídeo aí, o Rafinha deu uma entrevista agora com o Romário. Aí, esse vídeo aí. Solta aí. Porque... Não, dá um pause aí no vídeo. Lembrando, tem um vídeo, cara, que o... É no Sub-20, eu acho que tem Brasil e Argentina, sai 1-1, aí a torcida começa a xingar o Serrote, acho que é o jogador da base do Grêmio. Aí foi pro Globo Esporte, aí o Denilson simplesmente chegou e falou, pô, viajou, dá uma segurada aí, porque os caras meteram 6 em vocês. Tipo assim, mano, às vezes tu vê também muita gente da própria imprensa, mano, querendo malhar o Brasil só pra ganhar mídia, mano. Tipo assim, os caras não se esforçam pra ganhar mídia exaltando o Brasil, não. Ele foi e criticou o moleque da base, porque tomou 6 no primeiro jogo, o Brasil foi humilhado pela Argentina, e no final de tudo o Brasil foi campeão e foi assistir o jogo da Argentina gritando olé da arquibancada. Aí tu tem que ouvir Denilson, que só tem um lance na Copa do Mundo daqueles caras da Turquia correndo atrás dele, e agora tu vê aí o vídeo que o Romário fala aí com o Rafinha. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo. Independente, mano. Se o cara vai jogar muito, pode jogar bem, pode jogar mal. Mas o espírito é esse, mano. Assim, quando o cara É porrada tem neles, é disposição. porrada, pô. Pô, tu vê um lance aí, o Sorinho deu uma caneta no Ronaldinho Gaúcho. A bola passou, o Ronaldinho Gaúcho já deu uma tapa na cara dele. Aí tu vê o Imperador driblou o Colotino e largou-lhe um porradão dentro da cara Mas a dele. rivalidade começa daí mesmo, fora de campo. Só que a rivalidade só tá vindo da Argentina, mano. A gente joga, todo mundo mete a porrada no Neymar. Não, mas eu tô concordando. A rivalidade tem que começar do lado de Não, fora. então, tem que ter isso, porque não tá tendo mais, pô. A Argentina, além de tá ganhando a gente no campo, tá ganhando a porrada. Porque eles são muito mais patriotas do que a gente em relação É isso aí, eles Exato. eles amam Pode a ver. camisa deles. Se chegar na torcida da Argentina mesmo, os caras de Boca Juniors, River Plate, os caras vão se juntar ali, vão cantar em Não. prol da Argentina. Vai chegar no Brasil, um vai cantar a música do Flamengo, outra do Fluminense, outra do Vasco. Não, E a gente tinha que mudar isso. a gente tem que concordar que a paixão pelo futebol do argentino, no geral, até mesmo a Libertadores é um reflexo disso. Diz que o país Pô, do futebol é o Brasil, mas Os caras vivem do futebol, mano. Os Mano, estádios dele, a bagunça deles, os caras estão pra guerra toda hora, mano. Dentro de campo e fora de campo. Já viu o vídeo deles cantando na Copa? Todo mundo assim na beirada? Copa Os é cara, difícil, pô, mano, porque é não loucura, tem esse tipo de surreal. treinamento, igual a gente tá É, no e os mesmo caras jogo dando sempre. show, mano. E tem música em prol da Argentina, não é Leleô Brasil, não. E tem que em prol da recuperar esse Argentina. espírito aí, mano. É esse espírito aí. Pode ganhar, pode perder, tanto faz, Mas mano. vou te falar, Mas tem que eu jogar. tô muito otimista com a seleção, não. Pra ser campeão tem muita seleção melhor que a do Brasil. Pô, mano, eu Vou torcer, mas acho que tem muita Cara, acho que o seleção Brasil hoje é sempre top 5. sou sempre otimista, mano. Acho que é top 5. por causa do Tite. Mas se for botar nome por nome, o Brasil é top 3 favorito, mais futebol jogado. É. Que é Alemanha. tipo assim, a Espanha joga melhor do que o Brasil, a França joga melhor do que o Brasil, a Alemanha joga melhor do que o Brasil. Outra coisa ali, mano. É loucura você botar chamar um João Pedro. Aí quem se machucou? Pedro, é porque a gente não Quem tá se- vendo muito. Se machucou, veio o Não Hendrick. tá vendo Aí vem o futebol Hendrick. da Premier League. Mano, O Hendrick, O Pedro joga muito. Eu assisti o Hendrick vai ser banco do João Pedro? Mano, Não eu é assisti de banco, Brighton. eu tô falando de Mano, levar. eu assisti Brighton e levar. City. Não, pra Copa? O João Pedro tá jogando Pode bem. levar, pô. Jimmy, o Tá cara jogando- tá jogando bem, mano, na Premier League. Mas um o time Hendrick não tão bom assim, tá se destacando. Não quer dizer que o João Pedro vai ser o titular pelo resto da vida. Mas o de Dorival levar, tem que tem dar que uma levar, chance pô. pro cara, mano. Tá bom, mas Vamos o supor. Hendrick tem que ter mais chance, cara. Mano, vamos supor aqui, Jimmy. O Hendrick tá machucado, Pedro tá o Hendrick é machucado, artilheiro da Copa do Rei da Neymar Espanha. tá machucado. Não é artilheiro da Copa do Rei, ele é Artilheiro da artilheiro Copa do do Real Rei. Madrid na Copa do Rei. Terceiro absoluto quem não é artilheiro da Copa do Rei. Só que o Real tem um time A, mano. Que é, tipo assim, a camisa mais pesada do mundo. E hoje, no papel, é o melhor ataque. Eu vejo os jogos do Real e vejo que o jogo do Real é chato. O Real vai lá, acha um gol contra qualquer time. Pode ser contra o Betis ou pode ser contra o Liverpool. É a mesma coisa.
É igual Rock Balboa. O jogo todo apanhando, não faz nada e no final vence. Artilheiro, Julián Álvares, 5 gols e o Endrick é... E entre 4. Tá brigando pela artilharia. É. Verdade é essa. É o que eu tô dizendo. Sabe por quê? Eu vi sair no Twitter e fui conferir também, por isso que eu sabia. Mas o Endrick não pode ser banco pro João Pedro, não. Pô, o João Pedro tá legal, tá no Brighton, mas, mano... Pô, mano, eu acho o Endrick é 0-1 ali no 9 depois do Pedro. Pô, eu acho 0-2, que então. O Endrick não é titular absoluto igual tu acha, e eu achei que o Dorival fez certo, mano. Tem que dar oportunidade pro moleque mesmo. Tinha que levar o João Pedro, tem que botar o Wesley titular agora na Argentina. Porque, querendo ou não, a gente vai precisar desses caras um dia, mano. O Wesley vai precisar, pô. A gente não tem opção. Entendeu? Tipo assim, a gente tem igual o Caio Henrique. Ele não podia convocar o Caio Henrique e botar o Wesley e o Caio Henrique agora titular? Ele levou 3 lateral direito. Ele levou Danilo de lateral direito, o Wesley e Wanderson. E só o Arana na esquerda. Aí se o Arana se machuca, ele vai fazer o quê? Tá O bom, Arana mas aí não tu tá levando em bem. consideração... O Arana nem no brasileiro ele tá bem. O brasileiro Mano, do ano passado jogou nada. Tá jogando nada, Arana. Não sei Tá porque o Arana é jogando titular da seleção, mano. Mas, mano, às vezes é a confiança que o cara tem pra jogar com ele, entendeu? Você é treinador de um time, por exemplo. Tem um monte de maluco bom na pelada lá. Mas você vai querendo ou não... Taticamente. Hã? Tá falando taticamente. O cara Não, já no conhece. geral. Tipo assim, geral. o Peu é da pelada lá, ele vai ser o treinador. Ele sabe, por exemplo, que tem um moleque melhor que o Marcola no meio. Ele vai chamar o Marcola, mano. Porque ele sabe como o Marcola joga, ele sabe que o Marcola vai obedecer a tática dele, ele vai se entender melhor com o Marcola. Não, taticamente. Esse é um exemplo, tá ligado? Então, tipo assim, o Arana pode não ser o melhor disparado, mas se o Dorival chamar ele e acha que vai se encaixar ali, o que não é uma tragédia, o Arana tá na seleção, que o Arana, no geral, de lateral esquerdo, pode ser um top 10 aí, o que tem pra seleção, até um top 5, porque eu não vejo muita opção. Não acho que seja um problema ali, não. Eu acho que o problema do Brasil todo se passa pela passividade do meio campo ali, falta de criatividade. É tudo bola na ponta e sai correndo, pô. Acho muito feio pra uma seleção que tem a história que o Brasil tem. Sabe o que eu acho em relação ao Arana também? A gente podia, sei lá, botar um lateral esquerdo mais defensivo ali na esquerda e deixar o Vini Júnior solto na esquerda. Vini, recompõe aqui o espaço, mas não precisa bater até que o lateral vai marcar mais. Aí o Wesley joga na direita espetado, aí o time joga pra frente. A volância ali, cobre ali, né? Entendeu? E o João Gomes vai cobrindo todo mundo ali pela direita. O André. O André reserva. Não, agora, vamos continuar no teu time aí, Jimmy. João Gomes. João Gomes, Bruno Guimarães, Neymar pela esquerda. Mas o Rodrigo não joga pela esquerda. Mas se eu pudesse colocar, você falasse: e aí, meu treinador, eu quero jogar na esquerda. Rodrigo, banco Vini Júnior, tem muito mais bola e muito mais inteligência que o Vini Júnior. Não tem mais físico, realmente. Mas pra pensar o jogo ali, seria ele. Estevão, se não pudesse contratar o Luiz Henrique, por causa das apostas. O Luiz Henrique é muito mais decisivo e incisivo que o Estevão. Mas é aquilo, mano. A maioria vive da mídia. Hoje a mídia é Vini Júnior e Rafinha 0-1. Pra mim, eles não são 0-1. Na minha visão. Só que é aquilo, a mídia vai mostrar os gols dele. Eles estão no auge na Champions, estão numa boa fase. Mas pra mim, de bola jogada é Rodrigo e Estevão, entendeu? E no de 9, Pedro, pô. Aí na lateral, Wesley e Arana, botaria. Na zaga, pode manter a zaga. Eu não gosto muito do Marquinhos, não. Pode botar Militão e Magalhães. Aí o Gerson banco. Gerson banco. Podendo entrar qualquer hora no lugar do Bruno. Mano, o Guimarães. Paquetá não vai voltar, não? Será? Não. Tá sem cabeça pra jogar, mano. Paquetá era titular na seleção, tá? Se tivesse... Aí ali na foto ali, ó. Atrás ali, a gente vê o Rames. Um morto. O cara não corre pra ninguém. Mas na seleção Mas o tinha cara motor do lado dele ali, reencarna. Quem era o motor que tava do lado dele? Dos dias. John Arias. Ah, John, acho que é assim. Horroroso. Aí eu... Não. Não, Ares é... Mano, eu tô falando de um Que cara isso? que é 10, que vai levar o time pra Copa do mas Mundo, o pra Rames competir. Na Colômbia, o cara, ele vira outra pessoa, pô. Não, É, não eu- tem São Paulo, não. comparar é o Rames do clube com o Rames da Ok, Colômbia. eu tô falando quando eu falo em levar o Ganso pra lá, geral fala, até maluco, o Ganso não tem físico, não vai correr. Tu vê o Rames não corre, faz nada, só que a bola tem que ir no pé Mas dele. o Ganso, quando jogou na seleção, ele destruiu igual o Rames destrói na Colômbia? Mas a seleção É o que eu tô te falando. na época de Ganso, jogava só em função do Neymar. Aí é outro. Não, mas é o Neymar outro tava futebol. começando a carreira junto com o Ganso Mas ali, é outro mano. futebol. Mas aí o que o Jimmy falou, se o Ganso, ele teve a oportunidade dele. Ele não deitou, pô. E ele sempre foi craque. E tava melhor fisicamente do que hoje. Por que tu acha que hoje ele vai deitar? Porque a seleção não tem ninguém que faça o que ele faz. Então eu vou ter que concordar com o Jimmy. Então ele já teve a chance do. O Vinícius Júnior teve a chance na seleção várias vezes e não deitou. Aí vai bancar o cara? Não, mas o Viu Vini que ele é o faz? atual melhor jogador do mundo. Não, Não, tem é. como tirar o cara, mano. É impossível, pô. Mas nem o Cristiano Ronaldo leva em consideração os prêmios da FIFA, a gente tem que levar. Pô. Ele é melhor do mundo porque acharam lá, mano. Realmente, estatisticamente ele foi o melhor do mundo, mas muita gente votou no Rodri porque o Rodri tem... O merecimento também. O Rodrigo Rodri jogou também muito. jogou muito. Jogou muito.
E tem futebol, o Vini porque, Júnior não querendo tem. ou mano, as estatísticas pesam muito, né? Tipo assim, a Roder ele não tem, sei lá, não sei, dando um Ele é exemplo. volante, cara. Cinco- Começa isso por aí. Não tem como ele ter 5 muito gols gol na mas, temporada, cara, o Vini tem 30. Aí tomava nego conta faz a ali. comparação. O Roder com 5 gols, o Vini com 30. Mas não tem como comparar, o cara é volante, O mano. cara é volante, mas tomava conta do meio de campo. Mano, que pesa pra isso é estatística e título mesmo. Cannavaro foi o melhor do mundo. É. Então a gente vai, às vezes a gente acaba aceitando o que é passado pra gente, mano, mas eu não aceito muito. Então, o Vini Júnior, é até pesado falar isso, mas de qualidade de bola, de todos os melhores do mundo, ele é o pior. Pô. Ele não chega perto do Kaká, do Rivaldo, do Ronaldo, do Messi, Cristiano Ronaldo, infelizmente. Que isso, mano? Que raiva é essa do Vini, gratuito? Nenhuma raiva, pô. Eu gosto dele, pô. Ele tem uma representatividade absurda pro Brasil. Não só nesse quesito do racismo, mas em representar o Brasil lá fora, pô. Acho que ele é brabo e chama a responsa. Mas futebol, tu fala craque, ele não é, pô. Tu assistindo o jogo do Real Madrid, você não fala que ele é craque? Eu assisti um jogo do Real Madrid, acho que o futebol do Real Madrid não é nem top 5 da Europa. O futebol jogado. Quais são os 5 melhores que ele? Cara, PSG, hoje. PSG, Barcelona tá melhor. Liverpool. Acabou. O Atlético de Madrid hoje joga mais que o Real Madrid, pô. Que isso? Se tu achar, mesmo se tu achar, não vai ter só os mais. 3, acabou. Mesmo se tu achar, não vai só os ter três. mais, pô. Não tem mais. Não tem Acabou, como. é só os O City três, tá pô. horroroso. Não O tem City como. tá mal. Tá horroroso. Show, era o mesmo que eu Top tava 5 pensando. é. PSG, Liverpool e Barcelona, mas acabou, não tem mais. Tu acha que o Atlético de Madrid não tá jogando mais que o Não, claro. futebol jogado, tática? Porque o Real Madrid tu não vê com tática, mano. Ele joga no pé do Bellingham e tenta dar o tapa no Vini Júnior. Bahia também. Não deixa de ser uma tática. Não tá doido, tá doido. Pô, ver o time jogar, tá? Porque é complicado realmente falar. Pô, Atlético, o Real Madrid tá lá em cima. Pô, mano, passaram no sufoco. No Mas o sufoco Real do Madrid Atlético. tem algum pacto com a Aí já é outros 500. Quem vai ganhar a Champions? Mano, sabe qual é o Pra mim, o problema? favorito é Outra sempre o parada. Real. Quem é o melhor time? PSG. Mano, não importa Quem se ele vai- joga futebol mal, nem joga sempre bem. o melhor ganha. Ele joga mal, ganha. Joga bem, ganha. Isso que é Os caras têm os melhores jogadores, né, mano? Monta tua seleção aí, Rafis, pra gente. Centroavance, sei lá. Consegue voltar aí, Não, aí. Da ó. zaga, começa Pode da ser, zaga. pode ser da zaga. Não, vamos botar pra. A zaga eu não quero nem discutir muito, que eu vou falar Thiago Silva, você vai ficar chateado comigo. Pode Enfim, falar, mano. É tua vou opinião. falar o Lembrar braço a de Copa, 10, você vai ano ficar que chateado vem, comigo. Thiago Não, Silva, não, pra não, você vamos lá. acha isso mesmo, Jimmy? Ano que vem. Ele já tá Ponta cansado direita, agora, vamos imagina lá. que um ano. Não, ele não aguenta, não. Ponta direita. Eu deixaria o Rafinha. Ponta esquerda, o Vinícius Júnior, mas vou deixar o Estevão de reserva imediato. O Estevão, na pra ponta mim, direita. na direita. Melhor que antes de Savinho, antes de qualquer outro. Na centroavance ali, ou o João Pedro, ou o Pedro. Ou o João Pedro ou o Pedro. E... O Pedro bem. Pedro tá pronto pra jogar. Pedro, hoje é Pedro. Não, é o Pedro. Meio de campo. Vocês discordam, eu acho, mas eu acho que o Rodrigo tem condição de jogar de 10 ali. E o Neymar Tá fica melhor esperando. do que o Neymar Neymar no hoje. banco. E o Neymar fica Não, esperando o Rodrigo passar. se o Neymar estiver bem fisicamente, deixaria o Neymar, sem sombra de dúvida. Não, mas... Mas o Neymar hoje ainda... É. O Neymar já se machucou agora, nem Não, jogou a na final. Copa. Não, mas ele vai ter que ir pra jogou Copa. bem Tá na bem o Copa. Neymar, pô. É indiscutível, ele poupa tempo. Pô. Vamos deixar o Neymar, mas o Rodrigo vai ter que bancar. Se for... É, se o Rodrigo for, vai ter que bancar. Não vai tem ter como que jogar bancar, os Porque a seleção Vai ter vive que de bancar. mídia, não tem Não. jeito. Na volância ali, eu deixaria o André e o Bruno Guimarães. Pô, mano, eu acho que... Meu time é bem parecido com o do Rafis, mas eu acho que Sabe que é clubismo, né? Esse André ali. eu trocaria... Isso, cara. Mano, eu gosto do Isso. Bruno Guimarães, ele tem qualidade, mas, tipo assim, eu não acho que ele... O Neymar não vai marcar ninguém, mano, no meio campo. E o Bruno também Por não isso que eu marca, né? botaria, talvez, o André e o João Gomes, ou Pode o João ser. Gomes e o Gerson, porque os caras pegam... O João Gomes e o André pegam muito. Já mano, jogam os dois. junto na Inglaterra já. O João André Gomes e e o João André. Gomes. É uma boa. Tipo assim, joga a dupla de ruxa, tirar o André, dupla de tirar volante o- ali, que já trabalha junto, e os caras vai marcar por ele, pelo Neymar, pelo Vini, os caras vão destruir ele no E meio. o André tem qualidade com a bola no pé, né? Tipo, o João Gomes não é tão técnico assim, mas ele sabe sair jogando, e o André, qualidade absurda pra sair jogando. Pra mim, tinha que ser André e tirar João o Bruno Gomes. Guimarães mesmo. Neymar, Rafinha, Vini e Pedro. Seleção. A zaga ali, tu falou o quê? Não ouvi. Militão e Magalhães. E as pontas? E os laterais? Mano, eu gosto do Wanderson, tá? Tipo, eu não vou colocar o Wesley titular hoje, Coloca porque eu não sei Henrique, como que ele pô, vai coloca estar daqui Henrique. a um tempo, tá ligado? Não sei. O Wesley tá bem hoje, tá? Mas aí é uma incógnita. A gente não sabe se ele vai estar bem daqui 6 meses. Tipo, tu acha que daqui 6 meses o Wesley pode estar melhor Pra mim, do que daqui ele a tá 6 hoje? meses- Mas leva sem dúvida tu leva. Não, é. É isso. Mas eu gosto do Wanderson também. E no gol? Na esquerda, eu não botaria o Arana. Prefiro o Caio Henrique do que o Arana. No gol, eu botaria o Ederson. Do City? É.
Levaria o Everton, não? Do Palmeiras? O Everton também é bom, eu gosto do Everton, mas eu Pode levaria. levar 3 goleiros. Mano, vai levar os se três. um cara aqui, falar pra vocês, que se começasse a... Tipo assim, ele garra muito, fecha o gol, só que do nada ele desliga e toma e franga, tipo, não franga, toma um gol muito feio. O Neneca, se começasse, tipo assim, parar de errar, de muito erro bobo, ele seria titular da seleção pra mim. Pô, Cata muito pênalti, forte, poderia ter decisão rápido, Neneca, monstro. É a opinião tua. Tu acha que não? Tu não gosta dele? Entre o Neneca e o Fábio, eu sou mais o Fábio, pô. Tu não gosta do Neneca, não? pra seleção, acho que longe. Pô, mano, Um goleiro pra seleção, a gente tem muito... Tipo assim, tem jogo que ele vira o Tafarel. Só que tem jogo que ele é, sei Mas lá, pra seleção ridículo, não é o pode Muralha, ser isso, tá ligado? É não o que eu tô pode ter esse falando. meio termo. Ele não tem Tem uma que ser mais constância. regular possível. Pode ser, regular. um jogo que ele tiver monstro, aí vai ser o Neneca. Mas não vai ser monstro Pô, todo você jogo. já viu quando ele, tipo assim, quando ele tá no dia dele, é difícil de meter gol. Não, ele E faz muita cata ele é muito pênalti, grande, mano. Eu tô falando, ele cata muito pênalti. A gente tem que ter um goleiro pegador de pênalti na Copa. Não adianta. Querendo ou não, uma hora vai ter pênalti, mano. A gente pode ganhar a Copa sem ter pênalti? Pode ganhar. Mas a gente tem que ir preparado pros pênaltis, filho. E o lance de o melhor batedor primeiro, aquela que a gente só entrou em pauta antes, É. quando a gente perdeu. E eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas pra mim o melhor jogador tem que bater primeiro mesmo. Não deu chance do Neymar bater aquele pênalti, pô. Tem que ser o melhor jogador primeiro e depois vai seguir. Mas às vezes tem muito também da vaidade, né, mano? A gente culpa muito o Tite, mas se o Neymar quis bater o da classificação, né? Igual ele bateu da Olimpíada. E não É o que eu tô bateu. falando. Que é a foto, pô. Hã? E não bateu. Quem perdeu foi o Rodrigo e Marquinhos. Eu não lembro agora. Sei que foi o Rodrigo, não lembro quem foi o outro. Cara, acho que foi o outro, não foi o Marquinhos, não, cara. Mas eu sei que o Rodrigo perdeu. Pedro fez. O Rodrigo perdeu. Assim, cara, eu escolheria o Neymar pra bater primeiro. Mas geralmente esses caras querem fechar. Nunca tinha parado a pensar nisso também, né? Mano, eu acho que ele quis fechar, mano. Depois que a gente perdeu. Não, mas a gente não entrava em pauta isso, cara. não penso. Só quando acontece a... Só quando Imagina acontece. semifinal Brasil e Argentina, mano. Caralho, esse louco. Ainda bem que a gente não passou. Ainda bem que não passou. Ainda bem, era sarrafo pra cima deles, filho. Se a gente passa, tá brincando? E a pauta? Vai falar que a Argentina jogou muito na Copa. Não jogou muito? O Brasil jogou o Ah, quê? tá. Achei que você ia falar do jeito que eu cheguei a Argentina disse, pô, cara, Vou te falar. ganhou a Copa destruindo, Aquela botou no bolso. final de Argentina e França. Foi a maior de Não todas ia- a Copa do não Mundo. ia, pô. não ia. Pô, esquece. O que o Mbappé e o Messi fez naquele jogo. Mano, vou te falar, eu achei que a Argentina não ia passar da fase de grupo, mano. Mas não, tava mesmo. Argentina e Arábia, mano. Eu falei, caralho, impossível a Argentina perder pra Arábia. Aquele, 2-1. aquele esquema de aposta. Aí era México e Polônia no grupo, se eu não me engano. Falei, mano, a Argentina... Aí, o jogo contra o México, truncadaço, se eu não me engano, o Messi faz um gol de pênalti ou de fora da área, não lembro, mano. Esse aqui foi o gol do Messi. E o Messi teve qualquer 4 ou 5 pênaltis nessa Copa. A Argentina jogou bem? Jogou, mas não... destruiu. Não, a Argentina Igual jogou a França bem destruiu contra a 18. Holanda e contra a França. Foram os dois jogos brabo E da entregou Argentina. os 2 jogos no fim, contra a Holanda e contra a França. E o Dibu Martins salvou o título, né, com aquela defesa. Foi o que eu falei. Foi considerada a maior defesa de todas as Copas do o mundo. Lomoni, na prorrogação. Eu não tinha apostado na virada da França, cara. E Fiquei acabar triste, com a assim. carreira... Não, acabar com a carreira é exagero. Mas ali o Messi entrava em depressão e o Mbappé virava o maior do mundo. Pô. E Porque comparar o Mbappé com ele, duas teria Copas, 3 gols na... Mereceu, mano. Porra. O Mbappé teria 3 gols no final de Copa, duas duas Copas e o quê? Ia ser o maior artilheiro das Copas já. Na próxima ele vira. Aí o Messi ia murchar, porque não ia ter Copa do Mundo nunca mais. Mas também o Mbappé ia ficar na marra terrível se Pô, ele ganha. esquece, Marcelo. Mas já foi um ápice total dele ali. Jogou muito. Mas esquecem um pouco. A gente que viu agora vai lembrar, mas daqui a uns anos vai ficar só Não, Messi. pra gente vai lembrar sempre dessa Copa, pô. Tá maluco? Não tem como. Igual a de 14, que a Alemanha... Igual Merecido, mano. a Alemanha que quando o Diego empurrou um montão no Brasil. Aquela Alemanha jogava bola, pô. Igual a França de 18. A França de 18 jogava bola. Aquele Argentina e França, se eu não me engano, foi oitavas ou quartas. Jogaço também de bola. Que o Pavard meteu aquele gol de fora da área. Que o Mbappé meteu Foi o gol grupo, arrancando. pô. Foi grupo. Fase de Não, grupo foi eliminou. 4x3. 4x3. A França eliminou a Argentina. Eu acho que foi nas oitavas. Jogaço. Lembra desse jogo que eu tô falando, não? Eu lembro do gol do Pavard. Eu lembro do gol do Pavard. Jogaço, Ah, do França e Pavard foi Argentina. aquele- Fatiado. Bateado, lembrei. A França meteu 1x0, a Argentina empatou. A Argentina 2x1, a França empatou. Aí 3x2, aí empatou. Aí 4x... Ah, não, acho que foi 4x2, aí fizeram 4x3. Jogaço. Cara, a gente tava falando também sobre a contratação do Emerson Royal, que o Palmeiras... Teve esse rumor aí, que vai vir o Emerson Royal pro Palmeiras. Mano. Tem alguma imagem aí, Marcelo? Mano, falando nisso aí, jogador de seleção, jogou na seleção Emerson Real, né? Jogou, não sei se jogou, não lembro se jogou competição ou não. Mano, joga na Europa, hoje é reserva do Tottenham, se eu não me engano, mas foi titular por um bom tempo. Não adianta, mano. Qualquer cara que vem pra Europa pra jogar no Brasil, vai chegar aqui, pode ser que não seja craque lá, tipo, não tá titular, mas vai chegar aqui como
um dos melhores da posição, mano. E pode não vingar. Eu achei que o Felipe Anderson ia comer a bola todo jogo. Cara, o Felipe Anderson foi a maior decepção do futebol de contratação, porque quando veio... Ele tava bem na O Lazio. Palmeiras tirou Juventus uma queria, contratação Juventus que o queria. Juventus ia pegar. Hoje o cara não consegue dar uma arrancada no campo. Só que assim, não é tão focado quanto é o Coutinho. Pelo fato que o Vasco só tem o Coutinho e depositou todas as esperanças no Coutinho. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson e pensou, pô, vai ser bom. Ah, foi ruim, banco. Eles podem contratar quem eles quiserem e o Felipe Anderson não faz diferença nenhuma. O Coutinho, por mais que a gente soubesse que ele não era mais o Coutinho que a gente sonhava, ia ser alguém que fosse ajudar o Vasco, mas até A então... diferença é que o Palmeiras contratou o Felipe Anderson bem. Tava bem o isso Felipe aí. Anderson. O Vasco contratou o Coutinho tava jogando onde? Pô, na Arábia, pô. Pô, mas você Muito esperava falava que o Coutinho. Coutinho viesse pra resolver Com o problema do Vasco? certeza, pô. Falta É muito porque pra você é resolver o problema do iludido, Vasco, cara. Com Todo mundo já certeza. sabia que... Mano, eu tinha Tu viu um certeza caminhão de jogador. absoluta que ele não ia chegar... O Vasco vai mudar de patamar com o Coutinho, não. Tinha que mudar, pô. Pelo tamanho dele, pelo jeito que foi a contratação, Pô, pô. não, tinha que mudar Ele- se fosse 10 anos atrás. Hoje em Não. dia, mano. Ele tinha que apresentar no mínimo 50% do futebol dele. Ele não apresentou 20% ainda. Então é complicado, mano. Eu não esperava que ele fosse botar o Vasco pra Libertadores. Mas eu esperava que a gente não tivesse foco nenhum com ele. Que ele fizesse gol, que ele ajeitasse ali. Mano, o cara, infelizmente, O acho que... Coutinho vingar ali, o time tem que jogar em prol dele. Não tem Mano, time pra isso. não tem time Quando pra foi a isso, última pô. vez que ele apresentou 50% do futebol dele? No Pô, Vasco. faz tempo É o que no... eu tô dizendo. Por que tu acha que ele vai Nossa, chegar no não. Vasco do nada e vai apresentar Porque o futebol? Vasco é o Brasil, cara. O cara só jogou jogo fácil, concordo, pô. Concordo. Tipo assim, é o Brasil... O cara que vem de fora... Ele a tem obrigação que de jogar render no Brasil. bem no Brasil, pô. Porque lá fora é tudo mais Até difícil. os que vêm da Arábia. É, acho Ele não que tava na tem- Europa. Tem esse É porém diferente. também, né? O Felipe Anderson na Europa é totalmente diferente a expectativa do que o... É igual o Firmino. Firmino tá no Al-Ahly. Aí estão dizendo que... Eu vi rumores que o Firmino ia vir pro Brasil. Ah, quer acabar a carreira do Brasil. Se o Firmino vier, eu acho que o Firmino deita, mano. No Brasil. Ele tava Monstro. pode ser. Mas depende do time também. Cara. O time Não, tem que é. dar função Ele não vai dele. vir não pra jogar um time fraco. Ele não é doido de acabar a Igual o carreira Verratti. do O time Verratti fraco. mete gol demais, mano. Se for o Firmino no lugar do Verratti, vai meter gol também. Se a bola jogar... Se jogar, é bola nele. Se não jogar a bola nele, não vai fazer... Não, o Verratti no lugar de qualquer um faz o que ele faz. Agora, qualquer um no lugar do Verratti não faz o que o Verratti faz, não. Não, qualquer um não, pô. O Verratti é bom jogador. Também acho. Não, o Verratti não é bom jogador. O Verratti é um ótimo centroavante. Mas O Verratti é um os péssimo jogador. argentinos do Vasco, exemplo. O Conca não ganhava nada no Vasco, foi pro Fluminense e foi campeão brasileiro. O Cano não ganhava nada no Vasco, foi pro Fluminense e foi campeão da Libertadores. Pra ser campeão vai ter que sair do Vasco, irmão. Infelizmente vai ter que sair do Vasco. É isso, mano. Esse negócio de Libertadores acaba iludindo. Principalmente tricolor, acho que o Botafoguense nem tanto. Dessa grandeza que eles nunca tiveram e eles acabam. Então, falando de vem pro grandeza, Fluminense. Vocês são ex-grandes, Vem- vocês já não são mais grandes, ex-grandes. Mas A ele- rivalidade sempre foi Flamengo e Fluminense. Aí, ó. A rivalidade do Vasco foi feita fora de campo, por causa do Eurico. Não tem nada a ver com... Mas tu sabe que foi por causa das elites, né? Flamengo e Fluminense. A gente vai ter que conversar disso. Porque Vasco era time de pobre, subúrbio, criado ali na barreira do Vasco pra preto e pobre. É claro que a rivalidade ia ser vai Flamengo e Fluminense. Porque o Flamengo era o único time que passavam jogos no rádio e na televisão. O Flamengo nasceu do Fluminense, cara. Hã? Não, mas o Flamengo sempre foi o maior time do Rio em relação à torcida. Não, torcida, Sempre por em isso relação que à o Vasco mídia. também é maior, é Em relação a milhões, tudo. Eu tô falando Não, só que que o a Vasco... rivalidade era sempre Flamengo e Fluminense. A rivalidade Porque do Vasco foi e Flamengo imposta. foi fora de Mano, campo. para Não, de foi o que discutir foi com Vasco quem é fora de menor aí, campo. mano. Para de Não, discutir não quem é senhor, menor. pô. O Fluminense é gigante, vambora. É, mano. O Vasco é Coloca aí. pequeno e o Fluminense minúsculo. Não, Beleza. o Vasco certo. é o maior time do Rio, independente de taça Não, ou o Flamengo- fase. O Flamengo é café Que com isso? leite. O Flamengo não Eu acho conta. que- O Flamengo é café Não, com você leite. tem que viver Qual o contexto? o próprio clube, não em título, vamos falar de título? Flamengo, Falar pô. de- nós não vamos falar precisa quer falar de discutir. título? Vamos falar de título. Não precisa O discutir. Flamengo, o maior escândalo de arbitragem foi a primeira Tudo Libertadores é do Flamengo, pô. Porque Em expulsaram relação a... 7 Pô, jogadores do Atlético Mineiro. a gente não vai precisar Ganhou aquela discutir isso, Libertadores. mano. A segunda Libertadores... Mano, aquela erro de falta- arbitragem sempre tem. Ei, Então, Mas o Flamengo é sempre café com teve. leite. Porra, sempre pelo teve. amor de Deus. Sempre, mas o cara que A trabalha favor do nos clubes- Flamengo, na pô. instituição do Flamengo falar que ganhar roubada é mais gostoso, é diferente, É o padrão cara. deles. É o padrão- diferente, eles são café com leite. A gente tá falando... Vamos falar de título? o Quem tem papo mais? reto. Flamengo, não se discute. Exatamente, o papo tem que ser reto. Quem tem mais título? Flamengo. Ok. Agora, Independente da forma que ganhou. O Flamengo é tricampeão da Libertadores, 2 daquela forma.
Beleza. Mas em relação Duas à de que grande... forma? A primeira foi escândalo de arbitragem, o maior escândalo. Se, Pô, tu se não- você tu não- pesquisar no, rapidinho, se pesquisar no Google o maior escândalo de arbitragem, não precisa citar nome não, vai aparecer. Flamengo e Atlético Mineiro. 2019 O 2019 o Flamengo mereceu ganhar. Só que aquele pênalti que deram no Rafinha contra o Emelec, que o cara fez, o Rafinha fez assim, não foi pênalti, ia ser eliminado em Ah, 2020. não foi pênalti? Não, Não foi 2019... pênalti. Os Ué, que não títulos... vai passar, mas se passasse aquele pênalti no Rafinha em 2019 não foi pênalti. Meu Deus, que isso? Não vai passar, vambora. Vamos Eu seguir, acho vamos que seguir. foi- Desculpa, vamos seguir. Aquele jogo do River na final, mas contra o Emelec foi um dos jogos mais difíceis do Flamengo nessa campanha. Foi nas oitas. Não, mas Teve sim, aquele mano, pênalti, eu acho mas que o Flamengo era o melhor time ali. Uma Mas coisa é aquele você pênalti- falar que de teve erro de dois arbitragem. Não. Libertadores. Mano, é o que eu tô te falando. Erro de arbitragem. Ele sempre tirou não erro tô de arbitragem. desmerecendo. Mas é café com leite. Contra o na minha Atlético opinião. Mineiro não foi erro de arbitragem, pelo amor de Deus, pô. Pô, pelo amor de Deus. É igual o time falou, ele quer desmerecer a conquista do Fluminense e quer desmerecer a nossa. É porque ele nunca viu o Vasco ganhar. A gente tava Eu conversando não quero aqui fora. desmerecer, cara. Ele falou que lembrava do título de 95. Ele tinha 5 anos e Verdade, lembrava do título. verdade. Como o cara vai lembrar do título que ele tinha 98 e eu já 98, tinha 6 perdão. anos. 95 foi o gol de É, barriga, ele tá perdão, com isso na perdão, cabeça. tinha E 2000 eu já tinha 8 anos e eu acompanhei o jogo todo, Vasco, lá no Palestra Itália, Palmeiras 3-0 com a menos a gente virou. Sem ajuda de arbitragem. O que você Entendeu? almoçou semana passada? Pô, Não lembro. eu nem almoço, cara, nem almoço, porra. Ultimamente, Querendo ou não, já vi 2 brasileiros, já vi Copa do Brasil, já vi... Você não viu? Todo mundo já Só viu. só Botafoguense já viu. Viu agora? Tricolor já viu. Eu vi Flamengo já viu. brasileiro, a Copa João Avelange eu vi Mercosul, 2002, né? eu vi a 2000. Eu vi a Libertadores, 2000 tu vi a ficou- Copa do Brasil, eu vi tudo, cara. E outro, meu filho não viu, mas ele vai ver reprise, vai ver o Vasco jogando hoje e vai ver tudo, pô. Ah, então reprise é igual. Entendeu? Então a gente viu. Então eu vi 5 Copa do Mundo, já que, que ele vai ver reprise. Não, eu pô, também. você não viveu, mas você viu, você sabe a história que Ah, tem, mas pô. então estamos falando É a de mesma viver, coisa. não de Daqui ver. a um tempo, os colegas do meu filho não vão ficar zoando ele por causa do Mundial que vocês têm. Pô. Você me zoa porque é o atual. Mas o meu filho vai discutir sobre o Super Mundial. Tu acha que vai levar em consideração teu jogo contra o Liverpool? Acabou, pô. Não, já foi, A com tua época de zoar de Mundial acabou. Como o Fluminense fala que tem um de 52, né? E o Palmeiras de 51. Na época dele, lá em 60, nos bares, os coroas falavam, eu tenho Mundial. Mas era Aí mundial criaram da época, esse. Não tinha esse campeonato. Aí era criaram mundial esse, da época. agora esse acabou, pô. Então, tipo assim, Vamos seguir, falar de falando de mundial, vamos seguir aí. Super Mundial, cara. Então, os brasileiros vão só de figurante. Não, pera aí. Eu acho que a disputa real dos times sul-americano e brasileiro é pra ver quem chega mais longe. Esse campeonato aí, os times europeus vão querer ganhar, porque vale grana e só tem time massa. Vamos lá. Acho que só quem passa é Palmeiras, Fluminense. Palmeiras não passa. Eu acho que passa. Tu acha que passa em que? O Flamengo em Tá segundo? maluco? Acho que Inter, Miami e Porto passa. o Flamengo passa primeiro no Devagados e Chelsea. Messi e Soares vão jogar? Não sei. Tu viu um vídeo do Soares correndo? Puta, eu vi. Irmão, eu vi esse vídeo. uma Não, coisa o Soares quer jogar bola. Desastrosa, irmão. Desastrosa. É, Tá, mas nem o contra Al-Ahly Inter de também não Miami. fica pra trás, não. Que a gente sempre Não, subestima. não, Subestima claro que não. time de lá. Não. E é o do Egito, aquele que ganhou do Flamengo, né? Esse time é chato, hein, mano. Esse é o Ali aí. Que não é o- do Firmino, não. É o outro. Não chegou na final, não foi? É o do Egito, mas esse time é chato, hein, mano. Grupo B. Não, Pô, aí vai dar esquece. PSG e Atlético, pô. vai PSG e Atlético, acho que eles vão até com o time Mas reserva. é basicamente todos os europeus vão passar aí, mano. Ali vai passar Bahia e o Boca, porra, vai ser esculachado. Bahia e Benfica. Exceto no grupo D que tu acha que vai passar um Acho que a europeu, né? Ah, passa Flamengo e Chelsea. Passa Flamengo e Chelsea. Leão tá fora, né? Vai ter que trocar esse time aí. Vai ter que trocar por causa do... Que é o mesmo dono do Pachuca, eu acho. Aí Não, foi acho que o Fluminense excluído. também passa, o Fluminense deu sorte, caiu no grupo bom, mano. Calma aí, grupo L, River. Monterrey, Inter e River passa. Esse Monterrey também pode dar trabalho, Também né? pode. É do México, Monterrey? É. Mano, o grupo é Fluminense, Borussia, Ulsan é Japão. Melody. Tem que ver esse Mas- chaveamento aí, ver quem pode pegar depois. A disputa é pra quem chega mais longe. Não, o Fluminense passa, Não, eu tô falando. Não, foi torcer, mas eu tô falando. Passou. Aí já. Não, passou Vai e não tem. lá muito. Pode ser que dê uma sorte de pegar, tipo, um exemplo, um River, um time assim. É, Agora, pegar. Tira onda. Se for. Um vai Bahia, dar pra- um Real Madrid. Pô, o já- time do Real Madrid ele também tá Calma. difícil ver quem vai passar, mano. Pô, mano, O Vasco vai pegar qual time eu aí? acho que vai no- passar Real Madrid e o Salzburg é O Vasco não entra em disputa pra ver quanto vai conseguir passar, não, cara. Sabe que não vai ganhar, não entra. O Fluminense tá ali pra ganhar. Justo, é justo. Não vai ganhar, O pô. Hilal também não é tão forte assim, não, mano. Mano, nem o Pachuca, nem o Salzburg. Os Pô, três. O Salzburg é um time O Pachuca fez com o Botafogo também. Vai mas, disputar, pô, eu acho aquele que vai Botafogo disputar morto, pô. Salzburg e Al Hilal, a segunda vaga. E o Real, pô. É, aí não tem muito o que a gente discutir, não. Time brasileiro, eu acho que daqui a Eu um. acho que o favorito pra ganhar aí é Fluminense. É. Real. Sacanagem. Vamos lá. Pachuca. Aí, infelizmente, não tem nem muito o que a gente discutir, mano. Só acho que daqui a uns 5 anos o Brasil vai começar a disputar assim, quando tudo virar SAF, quando tudo a gente tiver mais
poder pra segurar nossos jogadores. Porque tu vê aí, Os mano. melhores sempre saem, né? Os melhores sempre saem, mano. Mano, rapidinho, falando melhor, sair o Wesley, ele podia ficar no Flamengo mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Que o Wesley podia ficar no Flamengo. Pô, seria maneiro. E ele, se ele ficar no meio, ele vai pra Copa de 100% de certeza. Mais certo de ir pra Copa. É igual o Luiz Henrique. Se fica no Se ele Botafogo, fica no- é Copa. Certo. Pô, joga muito o Luiz Henrique, mano. Tu vê o jogo Isso é do cara, o verdade. cara não erra nada, mano. Não inventa nada. Ele é craque de bola. Fechamos aí o grupo do Super Mundial aí, tropa. Brigadão geral que assistiu a gente até aqui. Valeu nosso primeiro programa aí no Papo Reto. Eu, meu mano Rafiz, meu parceiro Jimmy. Foi o programa de estreia aí. Às vezes a gente errou alguma coisa, falamos demais, erramos Pô, tal falamos coisa. bastante mesmo. E Que- faltou falar umas coisas, né? Não, eu esqueci de falar que o Verratti é bem melhor que o Cano, mas a gente não Só subiu que esse não vai assunto. ganhar nada Pô, mas no Vasco. Se for pro Fluminense, pode ser que ganhe, igual os outros dois argentinos, como eu citei antes. Fluminense, mano. Mas aí vai ficar banco do Cano. O Cano teria que sair, pô. Não tem como. Pode seguir o encerramento. E lembrando também, né, Peu? Nosso apoiador aí, queria agradecer, Luar Acessórios, do nosso amigo Rafiz aí. Chegando no final do programa, cara, quiser mandar um abraço aí pra rapaziada. Cara, primeiro eu queria agradecer vocês mesmo pelo convite mais uma vez, né? Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pra minha esposa, rapaziada que tá lá na loja aqui. Pro Zé. Pro Zé Lipis, meu afilhado. Pra rapaziada que ficou na loja lá segurando pra eu poder estar aqui hoje. E seguir a página lá, Acessórios. Rapaz, dá essa moral lá. Agradecer meu pai que deixou eu escolher, foi muito solícito, deixou eu escolher qual o time que eu queria ser. Ele me perguntou, Rafael, Felipe, Fernando Vitor, os 3 irmãos, né? Ou vocês vão ser Fluminense ou vocês vão entrar na porrada todo dia. Aí eu escolhi, na época, ser Fluminense e hoje eu sou muito feliz com isso. Seria melhor entrar na porra. Por livre e espontânea vontade, ele escolheu o Tá Fluminense. maluco. Mas E é isso, rapaziada. Obrigado mesmo pelo convite. Esquece de seguir a página não, galera. essa semana começa Brasileirão, sábado, domingo e segunda também tem jogo, né? 8 horas tem jogo do Brasileirão. Bragantino e Ceará. Próximo programa a gente vem comentando sobre tudo que aconteceu, sobre a vitória do Vasco, talvez um empate e arranque aí o Flamengo. Fluminense e Botafogo a gente não tem muita expectativa. E é isso, agradecer a todos vocês que acompanharam a gente aí. Pedir aí pra se inscrever no canal, deixar um like aí que ajuda a gente. Tá começando agora, então espero que todo mundo possa ajudar a gente. E já, sempre a nossa rapaziada vai estar sempre aqui convidado. Agradecer aí também nosso convidado. Sou fã demais, um cara que eu sempre gostei, sempre... Nunca apoiei nada que ele falou do Fluminense, mas sempre gostei. É um cara que eu posso contar pra tudo. Agradecer Eu que pela agradeço presença, o convite aí, irmão. Obrigado Falou? mesmo, curti muito participar. E é isso, sempre que precisar aí. Meu irmão podia ter vindo hoje comigo, que ia ser 2 contra... ia melhorar. Não, pô. a gente vai fazer uma que vai Bicho. botar 2 de cada time. Vai ser guerra. Se convidado. chamar eu e meu irmão, Vai pode ter 2 deixar que a gente botafoguenses e 2 tricolor, então. vem. Vamos ser 2 times grandes, botar o Fluminense e bota um... Então vai pode ter que vir botar o só Flamengo, Vasco, não tem pô. problema não. Vasco e Real Madrid, tem que ver quem trouxe pro Real. Jimmy vai ficar de fora desse aí, Vai só ficar time de fora. grande. Maior, o único time. Mas obrigado mesmo, gente. Obrigadão mesmo pelo convite. Curti É, muito então. participar aí. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos estar online aí toda segunda-feira pra vocês, valeu? Quem quiser é só se inscrever no canal, ficar ligado aí nas redes sociais, acompanhar a gente, que vai ter muita coisa legal pra vocês, valeu? É isso aí. E esse é o Papo Reto. Valeu. Valeu.